Jean Pedro é músico e ator. Recentemente estrelou no filme Carnaval, da Netflix, que se passa em Salvador e vem despontando como uma das promessas de sua geração. Nesse papo, a gente fala de carnaval, cinema e muito mais. Confere aí. Jeanzão, porra, obrigado, velho. O primeiro convidado aí do podcast aqui do canal. Nada. Porra, agradeço aí você prestigiar a gente aí, viu? E, cara, tem o quê? Uma semana mais ou menos que lançou o filme, né? Semana. Como é que tá sendo esse... Hoje, exatamente dia 9, uma semana, 7 dias. Lançou dia 2 e... Como é que tá sendo essa repercussão aí disso aí? Tem uma repercussão muito positiva, assim, né? No lugar de... Falando de uma perspectiva mais pessoal. No lance do personagem Salvador, que é um personagem que é de Salvador e leva o nome da cidade, Salvador. E para mim foi um desafio muito grande ter essa responsabilidade, né? Ter essa responsabilidade de representar signos, símbolos de Salvador, mas com leveza, fugindo da caricatura, das alegorias que já existem e tal. Que ali então, era para você ser a cara de Salvador ali, né? A essência, né? Tem que representar todos esses signos, né? A cara de Salvador, a energia de Salvador, o modus operandi de Salvador, que é essa coisa de abrir os braços, receber, as pessoas ser receptivas, hospitaleiras. Nós somos assim, de fato. De fato, nós somos. Não é de forma assim como eu falei, não é de forma ingênua, de forma passiva. Mas nós somos assim, modos de ser receptivos, abraços. Não, pode dormir lá em casa hoje, conhecer o cara no carnaval, mas não, durma lá, vai. Amanhã você vai embora. Enfim, essas coisas. Fique aí, menina, não vai embora não. Essas coisinhas assim, e aí de forma pessoal, de forma desse personagem, a receptividade é muito grande e tem essa dualidade também. O filme foi, sim, pensado por cabeças sulistas e baianas, né? O roteirista, ele tem um roteirista que é de Salvador, o outro não. Então, tem coisas que eu já esperava, que seria assim, um pouco dessa distância, essa dualidade que há por parte da produção ser fora de Salvador, fora do Nordeste. Então tem coisas que... Quem é o roteirista baiano, você lembra? Olha, cara, a gente tocou inclusive um bom papo no período de pré-produção, que a gente sentou aqui, como nós estamos aqui, a gente sentou na mesa por uma semana para alinhar as questões no roteiro. Por isso mesmo, porque tinham várias questões que poderiam ser mal interpretadas, passariam despercebidas e tal. Por diversos motivos, porque a sociedade avança mesmo, né? Porque estamos em lugares hoje que a gente não pode se equivocar. Teve esse cuidado no filme. Ter um cuidado. Assim como as coisas que são mesmo de passo a passo do tempo, de se tornar mais contemporâneo, né? Se tornar mais do que está ao ouvido da gente de agora e tal. E aí a gente teve esse trabalho no texto, teve uma preocupação, mas ainda assim o retorno está sendo em cima disso. Tem gente que acha que poderia ter um outro caminho, e é normal também, né, velho? Um filme de 1h30 para falar sobre tudo que é carnaval. Carnaval é muita coisa, tá ligado? Não é... Carnaval não... Mas assim, você tem percebido uma resposta do público, assim, tanto dos baianos quanto os de fora também? Sim. Como está sendo a diferença, assim, desses dois públicos, assim? Muito. Tá sendo diferente? E chegam muitos baianos que ficam felizes por estar representando tão bem a cidade, ou a cidade que é o estado, e soteropolitanos representando a cidade. E de fora, é muito nesse sentido do gatilho de... É uma Salvador que eu conheço, é uma Bahia que eu levo comigo no pensamento, no coração, em cima do meu personagem, como se o meu personagem fosse o gatilho disso. Né? Então chega muito comentário desse naipe, assim. É porque, assim, essa coisa do carnaval tem um apelo muito grande para quem é de fora daqui da Bahia, né? Tem. Essa festa, o carnaval, pro turista é uma coisa, assim, espetacular, né? O pessoal, muita gente sonha em vir passar o carnaval em Salvador, né? Sim. E aí eu acho que o filme soube representar isso bem, né? Sim. Você sentiu isso do público, assim? Como é que foi nesse sentido aí? É basicamente isso aí mesmo, que tu estava falando do público de fora. É exatamente isso. Quem nunca veio tem a ideia de eu quero ir um dia, quero passar o carnaval em Salvador um dia. Tem uma mística, assim. Tem uma mística, rola uma mística por trás disso, né? Com o símbolo do carnaval. E sim, o tempo todo as pessoas falando sobre esse gatilho. É um gatilho de eu queria retornar. Gostaria muito de retornar. Meu melhor carnaval foi em Salvador. No carnaval de tanto e tal. Data que eu conheci. Tipo, tem muita gente que, inclusive, usa a sua aba de comentário do filme, ou da pessoa, ou do ator, de alguma atriz,
para poder relembrar histórias de carnaval. Isso é muito bacana. E aí marca a pessoa, conta uma história, a outra pessoa, fulano, mas lembra disso aqui que aconteceu em tal e tal carnaval. E isso é bacana. Mas essa mística principalmente para o turista, eu acho que o filme funciona muito bem, principalmente por ter caído no meio de uma quarentena, uma pandemia. Não que isso esteja sendo de forma benéfica, né? Mas, inclusive, a gente teve Por que você acha assim que foi bom cair no meio dessa Porque pandemia? a gente tem estado afastado em termos de folia, em termos de abraço, de tirar o pé do chão junto, de extravasar. Carnaval, eu acho que Carnaval tem esse lance assim, tipo, você tá homenageando a felicidade, né? Sim. É uma homenagem à felicidade, tudo acontece, até quem tá trabalhando em prol de uma coisa só, folia, diversão, por mais que você esteja trabalhando. E... agora, eu fui para falar sobre a folia. Por que você me perguntou? Você me perguntou. Enfim, eu falei, Carnaval é homenagem à felicidade, é em busca da folia. E é isso. Não, pronto, me lembrei. Você... foi o cabo aqui, perdão. É você expurgar toda aquela energia que você guarda no corpo. A galera realmente espera o ano todo o Carnaval. Também pagamos o carnê do bloco o ano todo, do camarote o ano todo. Algumas pessoas, né, claro, assim, é comum se fazer assim, né? E o Carnaval também vem sofrendo uma transformação grande também, né? Que os blocos eram muito importantes assim na festa. Sim. E eu percebo que tem perdido um pouquinho dessa importância assim, do bloco com cordas, né? O camarote agora tá até no filme, né? Sim, é uma coisa assim bem focada no camarote mesmo. Sim. Eu acho que tem gosto para tudo também, né? Tem quem gosta do camarote, tem quem gosta da rua. E vai, né? É o que eu falei, assim, não tem como retratar todos os carnavais fazendo uma obra de carnaval, seja lá qual for. Eu vi um comentário, não falou do carnaval na rua e tal. Mas como você falou, o carnaval é amplo, é diverso, tem muito, tudo, cara. É muito, tem os bastidores, exatamente. Quem faz, tem quem e Salvador é uma cidade grande, que oferece um camarote como aquele representado no filme, para quem quer aquilo também. Sim, né? E talvez seja referência nisso. Assim, hoje, acho que tem até uma discussão sobre se o Carnaval de São Paulo já ultrapassou o Carnaval de Salvador em termos de maior quantidade de gente na rua. Não tô sabendo, não. Tem. É mesmo? Tem, desde o ano passado. Já tá uma ameaça. Pela assim, questão das festas na rua mesmo. Na rua mesmo. Porque assim, fora de Salvador e Olinda, né? Os carnavais dos outros estados eram muito inclusos. Eu, por exemplo, tenho família em São Paulo, interior de São Paulo. Então já passei eu assim mais novo, moleque, já passei o carnaval lá com eles, era uma coisa assim, em clube. Não, mas agora o de rua tá muito grande. Ano passado teve tem alguns anos que eu soube Rio, eu tenho visto aí na rua, mas São Paulo eu não tinha visto. Muito forte. Mas chegar a comparar Salvador não tem como, né, velho? Tem uma certa discussão, daqui a pouco a gente pode dar uma pesquisada aqui, mas tem. Eu achei até, inclusive, que o do ano passado eu vi algumas coisas que já tinha sido maior. Eu não concordo, não. Mas tudo bem. Não concordo, não. Acho que o nosso não tem comparação. Não, velho, para algum carnaval, passar o de Salvador, assim, em tradição em festa, porra, bote aí décadas aí para isso. Né, velho? Os carnavais aqui no Brasil que se equivalem assim ao quê? Salvador, Olinda e Rio de Janeiro, né? Pela questão da escola de samba, que ali também é muito tradicional aquilo e tal. A manifestação apesar de que a festa na rua também está crescendo muito também no Rio, né? Sim. E que eu acho que veio num resgate também bacana, né? Nas coisas das bandinhas de rua, as fanfarras. Veio num resgate isso de uns anos pra cá, né? E eu acho que aqui em Salvador talvez também tenha sido um pouco dessa conversa com resgatar algumas coisas, sobre tirar as cordas de alguns blocos. Querendo ou não, a gente não tem como... eu falo isso sobre a música baiana, assim. Não tem como a gente não pontuar no Axé Music, no Axé, ou na música baiana, o Baiana System, nem no Pagodão, não pontuar o Groove Arrastado, que era o pagode antes do Groove Arrastado, que é o pagode depois do Groove Arrastado, que veio com Ed City, com Nenel, que influenciaram o pagode com a guitarra baiana e rolou um groove na década de 90, mudou totalmente as letras e o groove.
mudou o pagode numa época. Aí depois viramos o pagode contemporâneo que é hoje. Mas o Groove Arrastado foi muito importante. A mesma coisa, o Baiana System também virou um movimento. Teve uma coisa assim, talvez tenha acontecido no mesmo tempo, talvez tenha sido efeito talvez não interessa como. Mas dividiram esse momento contemporâneo, que é, acho que um pouco de abaixar as cordas, de resgate dos carnavais de rua, dos bloquinhos e tal. E aí eu vou entrar daqui a pouco mais no processo mesmo do filme, que eu queria até saber um pouco mais. Mas já que a gente está falando de carnaval, aí eu pergunto para você o seguinte: você como cidadão de Salvador, você acha que o carnaval é democrático? Não. Não é? Democrático não. Por que não? Não é democrático porque eu não tenho como pensar fora da organização da sociedade que eu vivo, né? Não tenho como achar que o mundo, a minha utopia está em vigência. Não está, até porque é uma utopia, claro. Mas não é democrático porque não é justo. Eu acho que tem que haver uma justiça na democracia. Óbvio, existe uma estratificação social dentro da democracia, nós sabemos, sim, para ela existir. A democracia representativa já é daí, né? Você me representa por quê? Porque nós escolhemos que você me representa. Então a democracia é representativa, não é você mesmo que se representa através do voto. Tá. Mas não é justa, porque não é justo, sei lá, um cordeiro ganhar R$15 por dia, sabe, e uma água. Não é justa... Tá assim, R$15 por nem é mais não, bicho. É uns 20, 25. Que também não é nada, né? 20, 25 com protetor auricular, uma luva, uma água e um lanche, e alguns lanches assim separados. E aí no final, e aí a galera, enfim, esse backstage não é só disso, todo mundo ganha dinheiro no carnaval. Desde os grandes empresários até os pequenos empresários, até os camelôs, até a galera que vende só a cerveja, que é muita cerveja, inclusive, né? Patrocínio de cerveja é para isso, né? Então todo mundo ganha dinheiro, tá ali para trampar mesmo. Por isso que a gente, mesmo essa galera que trabalha assim e tal, ainda trabalha para se divertir, para fazer a folia acontecer. Mas é uma realidade. Então foge do que seria para mim a democracia plena. Mas você acha que não é democrático em que sentido? Porque tem duas coisas que você está falando aí. Uma coisa é o cara que pode ganhar um dinheiro no carnaval, Sim. que é uma oportunidade que muitos ganham. A gente vê, eu moro aqui perto do Campo Grande ali, bicho. E na época do carnaval a gente vê, às vezes, famílias acampadas. Exatamente. Com isopor, com aquela... Ok, tá ganhando dinheiro. Exatamente. Que não deixa de ser bom também. Mas, não é nas condições ideais, né? Não. A gente sabe disso. Mas, assim, aí, por isso que eu tô falando, tem esses dois lados. A parte do trabalho e a parte da folia, de curtir. Na folia, o que não é democrático? O que não é democrático? Então, acho que agora, talvez, a gente... Eu não sei se a gente está falando exatamente do carnaval de agora, esse pós-contemporâneo aí, que parece que abaixaram muito mais as cordas. Eu pude perceber que ralou arrastão de tal coisa, arrastão disso, arrastão daquilo. O Saulo tem um arrastão, o Léo tem um arrastão e tal. Aí traz uma ideia mais de democracia. Mas quando essas mesmas pessoas estavam puxando blocos, as pessoas não poderiam estar dentro das cordas se não tivesse dinheiro para estar dentro das cordas. Elas poderiam curtir fora das cordas. Ok. Que isso era a democracia do carnaval, era essa. Você pagava, você estava dentro das cordas. Sim. Você não pagava, você estava fora. E podia curtir também, né? Aí isso foi crescendo muito e se espremendo as pessoas que não poderiam pagar entre os tapumes e as cordas, que é um espaço que sobra pequenininho. Inclusive, muita gente desceu do Campo Grande, de artistas, por conta também desse fator, né? Vários fatores, mas esse é um deles. Cresceu muito, né? Dentro dos blocos, a quantidade. Então, exprimia-se muito as pessoas lá, no caso, nos casarões, nos prédios, nos edifícios e tal. Então, é complicado falar se é democrático ou não, porque tem para todos os gostos, música, tem para todas as formas de diversão, possibilidades de diversão, tem para todos os credos, sabe? Tem folia para todos os gostos. Então é complicado falar se é democrático ou não é. Nesse sentido, porque é uma festa para expurgar e todo mundo guarda uma energia... Que pode curtir. Exatamente, para esse momento. Vai lá, expurga... Você não precisa pagar para curtir o carnaval, sim, né? Sim, então nesse sentido, sim, a gente traz uma ideia que sim, é democrático. Você não precisa, resumindo, você não precisa pagar para estar se divertindo no carnaval, nos 7 dias de carnaval, que acaba na quinta-feira, né? Na quarta-feira de cinzas. É democrático. Falando, eu acho que, mas é isso, né?
Não, mas assim, só pra gente terminar assim, esse assunto, até para passar para a questão mais do filme. O não democrático seria essa parte de trabalho, Não, acho que acompanha a desigualdade social que sempre está falando sobre. Então acompanha o mesmo sentido, a organização, a estratificação social que existe, classe A, classe B, classe C, sabemos disso, mas talvez em condições dignas poderíamos proporcionar até um carnaval melhor. Talvez. Se não fosse toda essa... Aquela ideia de o carnaval descentralizar. Você gosta dessa ideia de ir para os bairros, e ter palcos nos bairros e tal? Sim, Você gosta disso ou acha que não? Acho que perde um pouco a característica do carnaval, esse que a gente fala da mística, é para ir para o Campo Grande, é para ir para a Barra, é para ir para o Pelourinho. Acho que tem todo esse sentido, assim. Descaracterizaria. Mas poderia ser outro carnaval também, uma coisa nova, né? Tem alguns, inclusive, teve esse ano passado, o último carnaval, e já vinha tendo alguns outros palcos, fora do palco do rock, fora do palco de Cajazeiras. Outras coisas mesmo, acho que rolou Piripiri, inclusive no carnaval, Baiana System tocando no Piripiri, em Piripiri. Falaram algumas coisinhas, já estava rolando esse movimento. Então, é um outro carnaval, como a gente está falando, a gente está num processo de passagem muito, muito forte. No sentido do movimento carnaval. A gente estava num processo muito forte. Que porra, vem assunto pra cacete do carnaval. Você como, né? Eu já quero passar para um outro, mas antes disso, me vem aqui outra questão. É o seguinte, você como músico, você gosta do carnaval também? Você acha que tem a ver com a sua música? Como é que você vê? Você já tocou no carnaval? Meu sonho, cara. Nunca tocou ainda no carnaval? Não, meu sonho. Eu vou pro carnaval desde muito pequeno, assim. Minha mãe sempre me levou pro carnaval. Minha mãe é muito, muito festeira. Porque ela é muito jovem também. Ela me teve muito jovem, então ela sempre dividiu essa ideia de curtir e estar comigo também, né? Então eu vou ao carnaval desde muito pequeno. Tipo o jogo do Bahia. Ela é muito Bahia, doente. Você é Bahia também? Sou Bahia. Não, sei lá. Para com isso. E aí ela sempre me levou, velho. Desde Fonte Nova, Balbininho, gostava também de curtir outras coisas de vôlei, ela sempre foi, enfim. E aí, o carnaval, eu desde muito pequeno, ela me levava e tal, e meus tios também acompanhavam ela, me botavam no ombro. Então eu sempre estive no carnaval, recebendo aquele grave do trio, pra lado a lado, encantado com aquela coisa. E eu falei que, eu prometi pra mim que um dia ainda puxaria um trio elétrico, tá ligado? Quando eu descobri, principalmente, que eu tinha essa linha de apostar no canto como uma ferramenta da arte, né? Porque primeiro eu estive muito mais ator do que cantor. Aí eu depois falei, não, pô, cantor e tal. Aí depois eu fiz esse encontro com essa criança lá de trás e falei, caralho, eu tinha esse pensamento de puxar o trio um dia na minha vida, queria aquilo e tal, achava muito da hora. Todas as brincadeiras também, eu digo de primos, assim, em casa sempre foi trio elétrico. Cada um pegava uma bandinha, fazia aquelas baterias que eram muito comum, né, com lata de leite ninho e tal. Então a gente tem um lance com o carnaval muito forte, principalmente em Salvador. A gente tem um lance com o carnaval muito forte, tá? Pulsa na gente essa ideia do carnaval, percussão, bloco afro. Tá muito presente. Mas assim, pelo menos o que eu conheci da sua música, sim, não foi muito para esse estilo de carnaval a sua música, né? Não, mas vai, porque... Não, assim... Eu acho que no carnaval tem espaço para vários ritmos. É democrático. Você vê, é muito democrático nesse sentido. Sim, até sim. Palco do rock tem no carnaval. Sim, tem música alternativa, muita música alternativa. E o próprio Baiana System é um exemplo disso. Sim. De que novos ritmos podem agregar ao carnaval. Sim, acho que a sua música lembra um pouco mais esse estilo, né? Sim, do Baiana System. Você é um pouco de rap com soul music, não é isso? É exatamente isso. E aí você já pensa nisso, de agregar para o carnaval? Como é que você vê isso? Super penso. Na minha música, eu tenho o desafio de juntar o rap, né, com elementos percussivos, baiano, afro-brasileiros, africanos. E tem isso. Tem afrobeat, tem o pagodão, eu tenho 3 pagodões. Eu componho um pagode, aí eu componho um rap que é mais afrobeat, mais melódico. É aquele pagode da rua mesmo? Velho. Ou é um pagode mais sofisticado? Porque a sua música tem uma sofisticação, sua música, né? Acho que ela... não é que eu não chamaria de sofisticação. Não chamaria de sofisticação.
Não, também não deixaria de chamar se alguém. Não deixaria de validar se alguém chamasse. Se você chamasse de Não, sofisticação, eu eu ficaria percebi. muito grato. É sofisticado, claro, óbvio. Mas é um pagode com todas essas referências, talvez não com a poesia de. Porque acho que tem um lance muito com a poesia, com a palavra, com a construção, com a métrica. E aí eu procuro incluir tudo isso que já está em mim. Isso pulsa, a gente ouve pagode em casa mesmo sem querer, né, velho? Mesmo sem querer, a gente tá dentro de casa, o vizinho liga o som, eu passo o carro na rua. E a gente sofre influência do arrocha, do pagode. Eu tenho um arrocha, conte comigo. Olha, amor, quem ama não mata. Olha, amor, quem ama não maltrata. Olha, amor, quem ama só dar amor, amor, amor. É uma arrocha, tá ligado? Mas aí eu uso, já que a arrocha fala de amor, eu vou falar por ele. Aí em outro sentido, já uso o pagodão, que também tem um lance do groove arrastado, como eu falei um pouco atrás, né? A influência da guitarra no pagode veio com o groove arrastado, que aí uniu a guitarra e a atitude de criar letras menos bestas. Menos besta. Você já lançou o quê? 2 discos? 2 discos. 2 discos. E vem mais por aí? Com certeza. Você vai continuar na carreira de músico também? Sim, sim. E acredito adiantou também, né? Você está aí para possibilidades novas, né? A ideia é essa. A gente tinha três músicas para lançar agora, em junho. Eu e o Catu, que faz a produção musical e tal. Só que aí, por toda a loucura mesmo da estreia do filme e tal, não deu pra gente lançar. Não foi possível. Mas, olha, o Google... Este é um resultado que encontrei na web. Porra, cara. Que doideira. E aí a gente tinha para lançar no dia... aproveitar esse lance do filme e tal, algumas coisas que ainda vão acontecer esse mês, que tem relacionado com a minha direção musical num espetáculo, que é espetáculo de formação no curso de direção da UFBA, curso de direção teatral de Maurício Pedreira, que é o Pequeno Príncipe Preto. Peraí, desculpe aí, é uma peça, que está encerrando um curso, é isso? De direção teatral, e eu faço a direção musical. Ah, legal. E a gente vai estrear sábado no Teatro Gamboa Nova. E então eu tava fazendo algumas outras coisas, né, que me impediu de estar lançando esse álbum, mas com toda a certeza tem música nova para sair. Com toda a certeza tem projeto novo, como ator para sair. Bacana. Já tive inclusive alguns contatos que para ator. para ator. Depois do filme. Depois do filme. O filme foi um gatilho. Com certeza. Boa, bicho. Com certeza. Eu vi que seu Instagram já tá bombando, né? Tá com 12 mil. Eu saí de casa, tava com 12 mil. Mas assim, antes do filme tava o quê? 4? 4 mil. 4 mil. Uma semana cresceu. 7 dias, 12 mil. Eu falei, legal, interessante. Então, manter isso, usar isso também a meu favor, bom, claro. Que bom, cara. Óbvio, né? Poder fazer com que as pessoas olhem para as coisas que eu já fiz, tipo o Som do Amor, tipo o meu álbum Ébano, que foi em 2018, Tudo 7, que foi em 2020. Até Tungstênio, que é um filme que eu faço uma pequena participação, sabe? Mas as pessoas às vezes veem. Aí depois fala, eu acho que você fez tal filme, legal, velho, e tal. Mas esse agora veio como... Vamos divulgar um pouquinho o Som do Amor também, né? Velho, vamos falar Som do Amor, né? Pra quem não sabe, a gente fez um trabalho junto, uma websérie chamada Som do Amor. Eu vou colocar depois na descrição o link. Eu fui diretor e roteirista, e Jean aqui fez parte do elenco. Um trabalho bem bacana, Samuca. né? Samuca, exatamente. Dando vida a Samuca. Muito bacana, porque é um trabalho que, inclusive, tem uma essência soteropolitana muito forte. A gente tem o universo dos músicos, da banda, sem spoiler, mas claro, tem que ter um sinopse. O universo dos músicos, da banda, da relação amorosa, conflituosa, do festival, do sonho de estar em ascensão com o seu trabalho musical. Isso é muito, muito nosso também, né? A galera tem essa máxima de que em Salvador você não nasce, estreia. Sim, cara, tal. assim, já aproveitando esse assunto, o ator, você acha interessante o ator? Porque o Som do Amor foi um projeto independente, né? Sim. Que a gente se reuniu ali para fazer. Você acha importante pro ator fazer isso? Assim, eu acho que porque é melhor do que ficar em casa, né? Mas nem todo mundo pensa assim. E eu respeito quem não pensa assim também. A gente ali, ninguém estava ganhando nada para fazer, mas nos reunimos, conseguimos apoio e fizemos um bom trabalho. Olha, Gustavo, eu trabalho acho... reconhecido. Eu então, acho assim, que é né? isso. Era melhor fazer ou ficar em casa?
fazer. Ter hoje o orgulho, ter hoje se sentir realizado e olhar para trás e ver feito. Porque, querendo ou não, a gente também vive num processo de trabalho pra gente que o coletivo ganha muito mais força. Sim. Né? A gente não é mais grupo, a gente tem que ter um grupo para... Não tem que ter um grupo para realizar algum tipo de trabalho. E aí você só realiza com aquele grupo. Você é de um coletivo, eu sou de um coletivo, outra pessoa de outro coletivo. A gente pode realizar trabalhos em paralelo como coletivo, né? E isso faz parte do trabalho independente. Às vezes realmente você não vai, você tem que apostar mesmo no fazer e pensar que daqui a 2, 3 meses ou anos, isso pode ser aprovado por um edital ou não, pode virar uma outra coisa, pode se estender essa coisa. Não só isso, porra. São diversas entra no currículo, né, cara? E entra no currículo. Você, tá assim, talvez antes do filme, porra, Jean, o que você já fez como ator? Porra, aqui, fiz isso aqui. Que é um trabalho digno ali. Com toda certeza. É ou não é? Com toda certeza. Trabalho digno, bicho. Sim. Não tínhamos grandes produções, grandes verbas, mas é um trabalho digno que eu posso mostrar. Eu uso no meu currículo. Eu uso no meu currículo e uso muitas coisas. Pois é. Tanto na minha página, no meu portfólio pessoal, como no meu currículo para apresentar, sim, com toda certeza, velho. Pra mim, tem essa importância, pra mim tem esse peso. De ser sim, não é só mostrar Mas aquele ator que fala, não vou, se não for ganhando e tal. Não, acho que isso é variável, não vou ser hipócrita. Não vou ser hipócrita dizer O que eu respeito. Não, eu também respeito. Porque trabalho é trabalho. É para ser negociável, porque você tem que ser sim consciente do seu próprio valor, da sua ferramenta de trabalho, do seu trabalho, da sua força de trabalho. E cada um sabe a sua, ok, você vai contratar um pedreiro, um padeiro, um costureiro, alguém para construir um prédio, alguém dependente. Só a pessoa sabe, né? A pessoa sabe o valor dessa força de trabalho. A mesma coisa, tá? Beleza. Então eu sei o quanto vale minha força de trabalho para cada situação. Óbvio que é para cada situação. Então, temos uma tabela. Uma tabela relativa ao SATED. Ok, mas as coisas não funcionam bem assim, não é bem assim. Então, tem trabalho que sim, a tabela tem que ser pautada. A tabela tem que ser a partir da tabela a negociação, não diretamente contratante, contratado e tal. Mas tem outros trabalhos que é de coletivo, por isso que eu coloquei o ponto do coletivo. É de coletivo, é independente, é a nossa força para cada um ali fazendo esse corre, pensando sim, ter esse registro, acreditando que é por serem essas pessoas, é por ser esse trabalho, é por ser nesse momento que vale a pena estar ali fazendo, com cada um com o seu intuito, que não precisa ser exatamente igual para todo mundo também. Eu também acho. Entendi? Mas é muito importante fazer, e foi muito importante para mim fazer Som do Amor. Tanto que tem coisas que eu, inclusive, depois vou pedir a sua autorização para continuar postando frames de Som do Amor, né, que vale muito para mim. Bicho, fica sabe? à vontade, Frame bicho. não, que frame é só a imagem, né? Takes, né? Vídeos, Vídeos. Trechos. Sim. Trechos, porque vale muito pra situar mesmo. Porque tem gente que olha hoje, pô, Jean, como foi ser ator? Me perguntaram, Jean, como foi ser ator? Aí eu falei, pô, mano, assim, no teatro já tem 10 anos, né? Meu primeiro espetáculo profissional foi com 17 anos. Então, 18 anos. Na verdade, o processo aconteceu, eu tinha 17 e só... Então, já aproveitando que eu ia fazer uma pergunta dentro disso aí. Como é que surgiu essa coisa aí da arte na sua vida? Tanto a música quanto o teatro, né? Como é que surgiu? Como é que começou isso tudo aí, cara? Eu acho que você fazer um resumão, vou puxar um pouco de criança, você vai dizer, ai meu Deus, já vem ele falar de criança, desde quando ele era criança, mas é bem rápido. Tipo, cara, a gente tem tempo, fique à vontade, cara. Fique à vontade. Você que a gente tem tempo, a gente tem tempo. Tem um lance meio hereditário aí. Meu pai era cantor, ele cantava numa banda Prego Duro, que era uma banda de samba junino. Tinha uma cultura de samba junino que era muito forte. Na década de 80, 90, e meu pai cantava numa banda chamada Prego Duro. E já tem essa hereditariedade. Minha mãe é uma pessoa que sempre teve muito CD. Eu falei que ela gostava muito de festa, carnaval, assim, muito. Então lá em casa tinha muito CD, lá em casa tinha radiola, lá em casa tinha discos, tá? Ela usava disco na radiola, depois da radiola ela comprou um som enorme e sempre comprou muito CD. Então eu cresci mesmo sendo educado ouvindo samba dos anos 90, Alcione, Partido Alto, Olodum, muitas coisas assim dentro de casa, que ela sempre teve dentro de casa, arrumando a casa, fazendo as coisas e escutando som, muito som. E a gente tem isso em Salvador.
A gente tem o partido, falando também de Jean, Pedro, morador da periferia, de um certo lugar que é São Martim. São Martim fica entre o São Caetano e o Curuzu. O Curuzu ele tem a sede do Bloco Leaie e o São Caetano é um reduto do hip hop baiano, soteropolitano. É muito forte, é muito conhecido o São Caetano com essa fortaleza do hip hop, né? Então tem várias influências do samba reggae, que toda rua tem uma banda de samba reggae. Essa banda é o Lodunda, que é uma banda de samba reggae. Toda rua tinha. Então nos finais de semana sempre tinha apresentação. Então você via a apresentação de samba reggae, você via a apresentação de Partido Alto. Então manifestações culturais sempre foram muito presentes na comunidade, na periferia. Até hoje são. Só que hoje tem um lance mais do pagodão, como é que a galera está chamando? Paredão. Hoje é muito mais... Acabou o partido, acabou o samba, acabou... Que é uma pena, né? Tudo também. paredão. É uma pena. Então a gente foi muito influenciado com isso, velho. Tanto que eu participei de alguns projetos sociais que eram ligados a essas manifestações culturais, essas manifestações populares. Eu participei de fanfarra, tocava cornetão em banda fanfarra, que é a banda marcial, mas é chamada banda de fanfarra, né? E toquei em banda de samba reggae. Isso teve. Aí depois fiz capoeira, que foi muito importante para o filme Carnaval. Sim, eu vi que tem uma cena de capoeira lá. Que era requisito. Quando rolou a seleção era precisamos de ator que saiba capoeira e fazer acrobacias. Porra, 8 anos de capoeira topaz. Eu falei, aí foi fácil. Vamos nessa. Mas é isso. Então, a arte, a música esteve presente em vários sentidos. Essa banda de samba reggae era a banda do Mirim, do Ileaie. Então, também foi uma banda muito importante. Tem um projeto social lá na minha rua, que é o Coisa Forte Produções. Ele também tem um projeto social com samba reggae. Eu participei dessa banda também. E aí, 14 anos, eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica. Estava terminando o ensino médio. E comecei a trabalhar na oficina mecânica, não por precisão, mas que é uma das características também de ser um menino da periferia ou do interior, que geralmente as periferias são extensões do interior, né? Você tem que ocupar o tempo do menino, não vai deixar o menino com tempo disponível, não. Mas é bom para todo mundo. Muito né? bom. Adolescente, começar a fazer alguns pequenos trabalhos. Para mim foi muito cara. importante e eu gostaria muito de reproduzir isso nos meus ascendentes, tá ligado? Sim. Descendentes. Nos meus descendentes, de verdade. É bom, cara. E aí... Ali, trabalhando também, ajudando aí. Isso mesmo, exatamente. 15 anos, pô. Falar, poderia estar agora jogando, poderia estar lendo, fazer qualquer coisa. Mas cada coisa tem seu tempo, pode fazer tudo ao mesmo tempo e trabalhar, porque é o trabalho, né? Isso também é importante pra ele, enfim, é importante. Aí trabalhava com 14 anos, comprei meu primeiro contrabaixo. Você começou com contrabaixo? Meu primeiro salário foi eu comprei Por que contrabaixo? Pô, achava massa, normalmente todo mundo vai pro violão. Né, velho? Eu achava massa fazer... O contrabaixo tem uma coisa assim, muito de pegada de soul music, não tem? Tem muito, já tá muito, acho que de blues, sabe? Tem uma coisa nossa, assim. Então, acho que pelo ouvido, pelo encantado. O baixo é o groove da coisa. É o groove da coisa. É do groove. Você pode... Tem percussivo. Começou com contrabaixo. Com contrabaixo, velho. E aí aulas de contrabaixo. Aulas de contrabaixo. Antes mesmo de violão. Antes mesmo de violão. É meu, cara. E aí, mas tinha... Não, inclusive, isso aí eu comprei. Eu tinha um violãozinho, na verdade. Que era um violãozinho bem viciante. Seu pai também tocava? Tocava violão. Não, ele era muito mais cantor do que tocava violão. Tocava uma música ou outra, sabe? Um pouquinho de harmonia. Mas ele era cantor? Não, ele era cantor. Hoje ele canta na igreja, hoje ele é pastor. Canta na igreja. E aí, eu tinha um violão. Eu fazia, inclusive, muito baixo no violão. Por isso que eu comprei o contrabaixo. Eu tinha, acho que o nome do violão era um Kashima, nem lembro. Era um violão bem basicão, assim. E eu fazia muito mais baixo no violão do que o próprio violão. Aí eu falei, pô, já que eu tô trabalhando e eu vou receber um salário, eu vou comprar um baixo de segunda mão. Eu comprei um baixo de segunda mão, toquei baixo numa banda de pagode. Que era uma coisa muito comum, tinha uns quadrados muito fáceis de fazer dentro da harmonia, né? Tinha que idade, assim? 15 anos. 14, 15 anos. Que eu tava já no ensino médio, querendo ou não, no ensino médio, eu fui também um cara que você falou que a gente tem tempo. Não, fique à vontade, tem tempo. Eu fui um cara que eu adiantei um ano na escola, e aí eu me formei com 16 anos. Então 15 anos eu já tava meio que, terminando o ensino médio, segundo grau, um monte de gente muito grande, aquelas coisas assim, tô tornando perto de adulto e tal. Então tinha muito esse lance, assim, fazer uma bandinha, né? Toda a escola tem os dançarinos, a banda, os descolados. Não deixa de ser assim, né?
Né? Os Só nerds, uma coisa os que eu contrarios. sempre me lembro disso, isso que tem a ver. Nessa idade aí, eu tinha 3 sonhos. Ser jogador do Bahia, pra fazer um gol na fonte. Não, um pouquinho mais novo do que isso, né? Sim, sim. Ser piloto de Fórmula 1 e ter uma banda de rock. Velho. É certo. Não, o menino sonha com isso, coisa da música, de show, de tudo, né? De fazer sucesso, né? Exatamente. Ter o sucesso. Então, nesse período... só que eu também fui muito, assim, por ter muita cobrança de minha mãe, minha mãe é um grande exemplo, todos os meus valores, assim, relacionados à personalidade, a valores que hoje eu entendo que são valores muito, muito importantes para eu passar para os meus filhos. Veio de minha mãe, que ela me criou, né? Porque realmente meu pai é uma figura muito presente e tal, mas ele ficou 14 anos fora da minha vida. Com 14 anos ele voltou, então antes era algo muito, muito distante mesmo. Mas de boa, continua com meu pai. E aí, então minha mãe me cobrava muito lance de educação, lance de conhecimento, e aí eu tive que correr atrás disso e me orgulho muito também disso. Com 16 anos eu entrei passei no vestibular e com 17 anos eu entrei na faculdade. É mesmo, cara? Na Unijorge, fazer gestão e logística, em 2008. Uma coisa meio de administração. Administração. A logística é uma ferramenta da administração, né? Então, por ser uma ferramenta da administração, eu falei, não vou fazer administração não. Acabei de fazer... eu tô terminando agora mesmo, vou testar. Tá tendo um curso de gestão Mas e logística. Entrou bem novo, né? O que? 17 anos? 17, eu passei com 16, que o vestibular foi 16 anos. Eu tava terminando o terceiro ano, eu falei, se eu... Mas você não pensou nada em relação às artes e tal? Não. Nesse ponto aí, você não tinha nem começado o teatro? Teatro não, tava tudo no campo da música. Da música do cara que tocou um baixo, eu já dancei também em grupos e tal, como eu falei, tem uma história bem louca assim, né? Eu dancei, toquei em banda de fanfarra, toquei contrabaixo numa banda de pagode, já compus também para uma banda de pagode nesse mesmo período, mas nada ainda no teatro. Nada ainda no teatro. Aí quando eu passei, a minha vida também foi sempre assim, as coisas aconteceram tudo na mesma hora. Acho que não é muito diferente da vida de todo mundo, não. Você escolhe A, você não pode escolher B. Você escolhe C, você não pode escolher B também. É normal da vida de todo mundo. Não, é normal. Escolher para a direita não pode ir para a esquerda. Mas eu acho um problema para um garoto muito jovem já escolher ali naquele momento todo o seu futuro, né? Cara, eu demorei, cara. Sim, cara. Sim. Eu demorei. Rapidinho aqui eu vou contar. Sim. Minha primeira faculdade, entrei em economia. Achava que era... Larguei. Sim. Depois fiz vestibular de direito. Cheguei a passar, mas não é isso. Depois fiz turismo. Depois fiz turismo. E aí cursei 2 meses. Falei, não é isso. Aí eu tava no carro, assim, ouvindo a rádio. Porque naquela época, isso final dos anos 90, né? A única faculdade que tinha jornalismo em Salvador era na UFMA. Sim. E aí, só que era muito difícil de passar. Eu nunca fui muito bom aluno, então passar na UFMA era complicado. Aí eu vi na rádio assim, não tinha jornalismo em outro lugar se não fosse na UFMA. E aí eu vi propaganda na rádio, numa faculdade de jornalismo, eu falei, é isso. Aí consegui passar. E depois, semestre, não é isso. Não é isso. Só que aí já foi mais fácil. Porque eu vi que não era jornalismo, mas eu vi que era comunicação social a minha praia. Então, passar... Não, foi FIB, na época era FIB. Então, passar de jornalismo para publicidade, aí foi fácil. Sim. Porque lá quando começou a faculdade, as 2 turmas, publicidade e jornalismo, elas começavam juntas, na mesma sala. Então eu aprendia coisa de jornalismo e coisa de publicidade. Eu falei assim, não é jornalismo, é publicidade. Sim. Aí depois eu mudei, aí pronto, entendeu? Então isso que eu tô dizendo, às vezes o garoto de 17, 18 anos, velho, não sabe. Não sabe. É comum ser assim. Exatamente. A ideia é que se prepare para isso, porque foi isso que aconteceu, inclusive. Foi isso que aconteceu. Você não ficou em logística? Eu até fiz, mas eu nunca trabalhei em logística. Você concluiu o curso? Concluí o curso, me formei. Eram 3 anos, beleza, um curso de 3 anos para mim é relativamente bom, para você entender bem, já que é uma ferramenta de... nessa época, era a época que muita gente da área fazia a atividade sem ter a formação, tanto que ainda meu primeiro e segundo semestre foi na Unijorge da Paralela, e depois abriu a Unijorge do comércio, aí já mudou um pouco as questões e tal. Mas enfim, independente disso, eu
entrei com 17, né? Então eu fiz 17, 18, 19, como eu faço aniversário em janeiro, que nem o seu queridíssimo filho. Então eu fiz realmente foi isso, 17, 18, 19 eu concluí. Ah, você concluiu bem cedo. Eu concluí bem cedo. Então, com 19, eu fiz o vestibular da UFBA, que ainda era aquele de duas provas. Eram duas fases nessa época ainda. Então eu fiz o vestibular da UFBA em museologia. Porque quando eu estava estudando gestão e logística, eu trabalhava na tarde no MAN. Eu trabalhei 2 anos e pouco no MAN, como mediador cultural. Então eu trabalhava de tarde, de noite ia para a faculdade. Que legal, cara. O MAN, me lembra aí ali na... O Museu de Arte Moderna, na Contorno. O MAN Bahia, ali na Contorno, no Solar do União. União. Rapaz, eu trabalhava de tarde no museu, como mediador cultural, e à noite eu ia para a faculdade de logística. E sendo mediador cultural, eu via o quanto o papel do museólogo também era um papel como na logística para a época, que muitas pessoas faziam, mas nem todo mundo que fazia o papel do museólogo era formado em museologia. E tinha um curso na UFBA que era museologia e biblioteconomia. Tocologia? Biblioteconomia. Biblioteconomia. Enfim. Para ser bibliotecário? Para ser bibliotecário. Eu acho que era isso. Que eram cursos da área de humanas que dava para você também fazer e talvez tentar uma transferência interna. Sim. E foi o que eu fiz. Porque minha vontade era fazer CISO, Ciências Sociais. Então eu fiz museologia porque eu já trabalhava em museus, porque museologia é uma ciência social aplicada. Tanto que os 4 primeiros semestres eu peguei minhas disciplinas, todo conjunto com as pessoas de filosofia, ciências sociais, acho que jornalismo também algumas, uma ou outra de direito, mas introdutórias, né? Tipo, introdução à filosofia, filosofia 1, introdução à sociologia 1. Todas essas introdutórias... Não, mas você entrou em museologia, mas o seu objetivo era passar para ciências sociais. Mais pra frente. Dentro da própria UFBA. Sim. 4 semestres depois eu fiz isso. Aí você passou para ciências sociais. Entrei no NAI, que é o Núcleo de Atendimento ao Estudante, alguma coisa assim, NAI. Tá, acho que era NAI. Cuidado com o barulho da mesa aí. E aí eles me transferiram. Só que nesse mesmo semestre foi aí que chegou o teatro de forma profissional. Porque, como eu te falei, eu fiz muitas coisas em paralelo, né? Então, eu fazia museologia. Quando eu fiz museologia, então já não existia mais a logística. Então, à noite eu já estava fazendo uma oficina de teatro. Uma oficina de teatro que não gerou muito resultado. Aí eu fui assistir teatro. Peraí. Só que aí eu ainda estava fazendo museologia. Depois da Unijorge. Já foi logística. Você estava fazendo museologia. E nesse momento você começou teatro. Com oficina. Exatamente. O que ele despertou assim pro teatro? Cara, a priori, foi o convite de Berto. Berto Filho é uma figura, porque... tem isso, esqueci. Eu abdiquei de falar que eu fui modelo por bastante tempo. Eu ganhei uma grana fazendo moda. Fui um modelo, participei de algumas campanhas publicitárias reais assim, algumas mesmo, várias. Desfilei no Barra Fashion, no Paralela, Fashion Week, todas essas coisas que rolavam na época. É sempre um caminho, né? Para quem vai trabalhar como ator, como... Algumas pessoas... Depende. Não, assim... Depende. Velho, eu não vejo problema nisso, sabia? Não há problema não, mas não é um caminho que o sucesso é garantido por aí. Não, né? nada garantido não é. Mas há uma... Por exemplo, tem gente que torce o nariz, era modelo e não pode ser... não, foda-se. Desculpa, foi mal. Cara, não, velho, pode falar. Não, tipo assim, o cara era, sei lá, médico, sei lá. Não faz... Eu quero ser ator, sabe, velho? Era outra atividade, outra profissão, qual o problema? Claro. Se for bom, vai ficar no mercado. E vai fazer duas coisas. Exatamente. Ele já foi bom que ele é modelo também, que ele vai poder ganhar publicidade de boa, sem peso na consciência. Pra mim é de boa, pra mim é isso aí. Então eu fiz por muito tempo, né? Sim, aí modelo, manequim, então tenho DRT. Inclusive, DRT, de modelo. Meu primeiro DRT foi de modelo e manequim. Tá ligado? Depois eu tirei é isso. Então, teve isso. Então eu fazia a faculdade pela manhã e à noite eu estava desenrolando algumas oficinas de teatro. Mas o que despertou o teatro foi que você conheceu alguém modelando? Como é que foi? Não. A ideia do teatro já vinha naquela, eu fiz teatro na escola e tal. Existe o teatro, mas a gente não vai ao teatro. Só 2% da população vai ao teatro. Sim, isso é muito pouco. E aí, eu estava de plateia no Gamboa Nova assistindo um espetáculo que fui com um amigo e Berto Filho,
por isso que eu falei a priori, foi o Humberto Filho que chegou e falou, cara, você é bonito e tal. Eu falei, trabalho como modelo e tal. Eu falei, pô, mas você não quer ser ator, não? Você não quer participar do grupo de teatro e tal? Acho que você daria... Mesmo ele falando que eu era bonito... O Humberto Filho, ele é ator, diretor? Ele é diretor de ator e diretor de teatro. Um grande diretor. E nessa peça ele era o diretor? Não, ele tava lá de público também. Ah, ele tava de público e te viu lá? Me viu lá e falou. Aí falou, pô, velho, você é o cara bonito. Mas você já fazia oficina de teatro ou não fazia? Tinha feito, sei lá, uma oficina, como eu te disse, uma oficina que não teve nem resultado. Sei. Uma oficina no Teatro Xisto, em algum momento, assim, que eu tava, pelo centro, eu fiz oficina de teatro, fiz oficina, mas não teve nem resultado. Mas quando ele falou isso... Aí ele falou, eu falei, pô, tá aqui quando você quer que eu vá lá? Quando você quer que eu vá lá? Ele me chamou para no Espaço Cultural Sala 50, que era uma sala que tinha onde eles apresentavam. Inclusive, um dos meninos que estava lá quando eu cheguei nesse dia, que era do grupo dele, é o Wesley Guimarães, que hoje faz a série Sintonia? Não. Irmandade, que é com Seu Jorge, na Netflix. Irmandade, o que faz... Ele é baiano. Baiano, Wesley Guimarães. E fez agora também Cidade Invisível, que ele faz o Saci. O Wesley é do mesmo grupo de Berto. Que ele fazia. Eu cheguei lá, ele tava com um grupo dele de garotos, que era Abafa Banca. Abafa Banca. Eu vi os meninos tudo pequenos, eu falei, ele tem um grupo de... Mas ele falou, não, calma aí, esse é meu grupo de meninos. Daqui a pouco eu ensaio de vocês, que eu tenho outro grupo que eu quero te apresentar, que é o de Tirambos. Aí os meninos foram embora e tal, pá. E aí comecei a fazer teatro profissional. Foi com 17 anos mesmo, já foi com a ideia assim, queremos montar um texto, você me parece ser uma pessoa legal, então, vamos fazer, fiz dinâmica e tal, uma interação, uma vivência e passei a fazer teatro. Nesse meio tempo, que aí tem muitas questões, claro, não vou ficar aqui esmiuçando cada uma, mas eu estive no Vila Velha, que aí enfim, não, claro. Eu tenho que falar sobre isso. Trabalhando com o Beto, a gente apresentou alguns espetáculos e logo depois rolou uma oficina no Vila Velha, que foi a oficina de verão, com o Márcio Meirelles, que era um cara que eu já conhecia, porque eu namorei uma moça do bando por algum tempo, então eu frequentei o Vila Velha por muito tempo, estive lá muito como namorado dela, como espectador e tal, vivendo um pouco lá. E abriu essa oficina, eu falei, pô, eu quero trabalhar com esse cara, quero ver uma oficina desse cara. Ele foi Márcio Meirelles. E aí ele deixou bem claro no final da oficina que queria montar uma universidade nos moldes livre, que já é muito comum na América Latina, na Europa, tem várias universidades que assim não é reconhecida pelo órgão regulamento. O MEC. Não é reconhecida pelo MEC, mas te dá o direito de tirar um DRT, porque você tem carga horária, porque você tem... Sabe? Era uma escola para atores. Exatamente, foi muito boa. Ele fez isso. Nessa turma, nessa oficina, ele falou, galera, tô querendo montar uma universidade que é assim, assim, assim. Desse jeito, apresentou o panorama que já existe e tal. Eu falei, vamos, eu quero ser um desses. E aí foram 6 pessoas, eu fui um desses. Então, aí eu deixei Ciências Sociais para lá. Aí você abandonou. Aí eu fui jubilado, 2 semestres depois. Sim, mas isso aí era pago, não era? Não, ele que... Alguém bancou... Isso é bem bacana. Isso é bem bacana, que os moldes da Universidade Livre era para todo mundo que quisesse e pudesse fazer esse teatro, fazer esse teatro. Você pode se compromete a estar aqui de segunda a sexta, de 9 às 13. Posso, pronto, você está dentro da Livre. A princípio era assim. Mas o Márcio Meirelles era o professor? Ele era o diretor. Ele era o diretor. Não existia professor, existiam colaboradores. Então a gente também deu... Mas isso no Teatro Vila Velha? A gente tinha o Teatro Vila Velha meio que ao nosso dispor, né? A gente foi lá onde eu conheci o Thiago Quirino, foi lá onde eu conheci o Rodrigo Leles, Ariel... Que ano isso foi isso? Isso aí foi em 2014. 2013 para 2014. A oficina foi em 2013, 2014 foi nosso primeiro ano de Universidade Livre. E aí tinham várias coisas que a gente deu molde à universidade, sabe? A gente que entendeu como funcionaria essa lógica de entrar mais pessoas, do que montar. A ideia de Márcio era, tenho 3 textos, quero montar uma universidade, a formação é 3 anos, para você pagar essa universidade, eu quero estabelecer um tipo de moeda social, chamou inclusive algumas pessoas para colaborar com isso, para que estabelecesse essa moeda de troca entre o teatro e quanto valeria todas essas informações, essa bagagem, essas interações com todo mundo, que realmente foi com gente, com todo mundo, de Tadashi Endo, que é japonês, a Jean-Jacques Lemaitre, que é diretor musical do Teatro de Solé,
Então tiveram muitas coisas boas, até muita gente daqui, muito fora também, sabe? Do bando, do balé folclórico, enfim. Então a gente tinha contato com isso. Então isso tem um valor, tem um peso. Então mensurar isso partiu da ideia de criar uma moeda social. Então a gente tinha uma moeda social, a gente tinha que também trocar com o teatro serviços para pagar o que seria a mensalidade. Entende? Então, levou tempo para a gente entender essa lógica, até que chegou a um momento de a gente entender que seria metade. O que era totalmente metade livre. do quê? Metade em dinheiro real, metade em moeda social. Você precisou pagar, então? Algumas bolsas. No meu tempo, ainda não. No meu tempo, ainda não. Esse programa durou um tempo depois? Ainda dura até hoje. É mesmo? Não dura agora por causa da pandemia. Pô, que bacana, cara. Eu não sabia disso, não. A Universidade Livre. O Thiago é um dos fundadores. Thiago dos fundadores, não. O Thiago entrou depois. Thiago entrou depois, se não me engano, mas ele é da primeira turma. Eu já ouvi falar do curso livre, se eu não me engano, da UFBA. Que eu fiz também. Da UFBA, né? Que eu fiz por conta disso, inclusive. Porque o curso livre que eu fiz foi o curso livre que Márcio Meirelles dirigiu o curso livre, que cada ano é um diretor, né, assim, tal, às vezes. E aí é um curso que possibilita você tirar o DRT de ator. Também. Aí você tirou o da Livre. Esse estava falando o da Livre de Márcio Meirelles. Todos dois. O outro, o da UFBA já é da UFBA, independente. Se você fizer, com certeza, pela carga horária, você já tira seu DRT tranquilo, né? E o do Márcio Meirelles é isso. Em 3 anos ele queria montar o primeiro ano, trabalhar em cima a teoria dos monstros, que era Frankenstein, de Mary Shelley. Mary Shelley, né? O segundo ano, Shakespeare, e o terceiro, tragédias gregas, né? Então, eram 3 arcos, que seria baseado assim. Então, mas em cada ano a gente fez uma cacetada de coisas. Mas deixa eu te perguntar, assim, aí você tinha feito administração, e aí concluiu, né? Foi para UFBA, aí entrei por museologia e passei para CISO. Estudou uma parte que eu acho que não deixa de ser bacana, né? Muito. E começou com teatro. E aí, você pensou em se profissionalizar como ator? Como é que foi esse processo? Aí eu imagino que você já começou a fazer algumas peças ali pelo próprio Vila Velha, no Teatro, para quem não sabe, o Teatro Vila Velha. E aí, como é que foi esse momento? Vou ser ator? Consigo ganhar grana com isso? Não consigo? Estou em Salvador, que é mais difícil, não é? Isso foi bom. Como é que é todo esse processo aí para o ator que está começando? Que ele pensa assim, porra, eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso? Não vou? Como é que foi isso na sua cabeça? E como é que você acha que é isso para a maioria das pessoas? Isso é muito engraçado, porque é a realidade, é você falar sobre como é o mercado, como é a cena teatral daqui em Salvador, né? Porque sempre rola essa descrença, mas o teatro tem um lance místico, tem um lance, sim, espiritual, tem um lance, sim, existencial. Como você fala que você foi acionado ou picado pelo teatro, de fato você foi, aí você não consegue também não estar. São diversas coisas, tem gente que na música, tem gente que na economia, tem gente independente, né? Mas o teatro tem esse lance muito forte, assim, a arte tem esse lance muito forte. Então, eu sempre estive fazendo teatro achando que eu poderia, assim, emplacar um trabalho muito, muito legal, que aquilo fosse, sim, mantenedor dos meus próximos anos ou da vida, quiçá. Sabe, tá sempre fazendo, rodando, circulando com ele, apresentando ele, melhorando ele, sim. Eu acho que todos nós que trabalhamos com arte, trabalhamos com produtos, pensamos nisso, pensar nesse que dá certo, nesse que faz sucesso, né? Enfim. E aí, mas fazendo atividades correlacionadas, assim, em paralelo. O tempo todo, porque realmente a gente está falando da cena de Salvador em teatro, né? Não é fácil. Não é fácil. Então eu estive ali, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo um teatro profissional, a gente estava fazendo um teatro que precisava assim também dar coisas, né? Seu tempo, né? Você tem um tempo investido, então quando você investe tempo em uma coisa, é claro que você não vai ter tempo para fazer outras coisas, né? Então tinha que trabalhar. Teve esse pensamento assim, vou tentar ser ator profissional, não vou, ou desde o início, não, vou tentar, mas ao mesmo tempo aqui eu estou fazendo outros trabalhos. Com modelo, você chegou a trabalhar na mesma época com modelo e outro? Eu fiz algumas coisas, mas eu meio que trabalhei a ideia de que depois que eu saí da moda, saí de alguma maneira assim, eu falei, não, quero ser ator. Isso rolou. Eu falei, não quero mais ser modelo, quero ser ator. Só vou trabalhar agora como ator.
Aí, às vezes, rolava uma coisa ou outra, como modelo fotográfico Sim. e tal. Aí eu fazia. Entendi. E para ser o ator profissional, eu acreditava muito naquele teatro que já estava sendo feito. Então, eu já me considerava muito profissional. Porque, como eu te disse, aí depois eu precisei tirar DRT, enfim. Porque, assim, a própria formação da Universidade Livre era uma formação de artista. Era para você mesmo te dar, para você ter uma noção do todo mesmo. Do todo de não só o ator, não era de interpretação, era de artista mesmo. Sim. Então a gente construiu muita coisa, digo braçal, digo de entender, de fazer a produção do espetáculo, sabe? De estar por trás, de estar por backstage, de iluminar, de fazer o som, de ser o músico da coisa. Então foi inclusive aí também que me estimulou muito mais a acreditar na música um pouco depois, porque eu passei 3 anos dedicado a um processo que todos os espetáculos que eu estive inserido eram musicais. Todos os espetáculos que eu produzia ali tinham música e eu estava na música muito atuante. E você atuava como músico também? Como músico e ator. E ator. Tipo, eu fiz com o Thiago Macbeth. Eu era banco. O banco e Macbeth são os dois soldados, são 2 generais, né? Eu era o braço direito de Macbeth. E Thiago era Macbeth. Eu morria no meio da peça, depois do meio da peça eu aparecia como fantasma o tempo todo, que é assustando o Macbeth e ficava na banda. Então era uma gincana, uma gincana surreal. Tinha hora que eu tava na banda, terminava minha cena, guardava o baixo, guardava o contrabaixo, corria e ia pra coxia onde eu ia sair. Aí depois já vinha, pegava o baixo de novo, tocava, ou então... São poucos que fazem isso, né, cara? Então, por isso eu digo que é uma formação de artista. Então, eu já me sentia muito profissional, muito dentro da cena do teatro. Sim, assim, muita gente me assistia, muita gente viu o trabalho que eu fiz, conhecia. Acabei sendo reconhecido também por estar nesse meio, nesse lugar, fazendo aquele tipo de espetáculo e ser eu também, né? Como você falou, nem todo mundo faz isso. E era muito presente. Em Hamlet, a mesma coisa. Em Hamlet eu fazia Horácio, que é o braço direito de Hamlet, né? O melhor amigo de Hamlet ali. Ele não morre, porém, cenas eu estava aqui atuando e tal, cenas eu estava tocando. Se fosse no contrabaixo, fosse alfaia, fosse percussão. Então tinha essa dualidade, sabe? Não dava pra, mesmo sabendo, não dava pra fazer luz, som. Operar, né? No mesmo tempo que você interpreta. Aí é bater o escanteio e... cabecear e defender ainda. Então, eu já me sentia muito atuante, velho. Eu me sentia muito profissional, eu me sentia muito assim, o que eu faço é profissa mesmo. Só me sentia duro, que é normal, sem dinheiro, assim. Porque eu trabalhei como garçom ao mesmo tempo, então eu trabalhava como garçom à noite, de manhã tinha ensaio, 9 horas, tinha que estar na Livre e tal. Fiz muito essa correria, sabe? Então, tem que ser, né, cara? Tem que ser, é isso aí. E aí, é isso. E olha que volta e meia surgem trabalhos legais, trabalhos, não vou dizer, eu tenho 28 anos. Isso que eu estou falando a você foi de 6, 7, 8 anos, em média, 7, 8 anos atrás. 7, 8 anos atrás. 6 anos atrás também. E o ator pensa também, não só em teatro, né? Sim. Mas no cinema, na televisão também. Então rola muito essa oportunidade. Você corria atrás desses de papéis também para cinema? Sim. Como é que foi isso, assim? E também aproveitando, como é que você foi parar nesse filme aí, cara, da Netflix aí? Conte aí também. Vou contar uma coisa, depois a outra. Rola muito da gente tá fazendo alguns trabalhos, sempre rolam uns trabalhos pontuais, bons trabalhos, como você falou, na Globo, filmes, eu fiz um tubistênio, com campanhas publicitárias a nível federal, sim, legal. Tinha feito uma ponta no trabalho da Globo, que era o trabalho com a sereia. Deixa eu só fazer um adendo. O Canto da Sereia. Sim, deixa eu só fazer um adendo. Assim, eu acho foda no sentido de difícil, a questão do trabalho do ator. Sim. Né? Sim. Porque, velho, o ator é aquela coisa, você tem seu perfil, ok, né? E aí as produções vão estar procurando. Sim. Às vezes você se encaixa, às vezes não. Sim, né? sim. E isso é muito doido. É difícil pro ator isso. Doido. Isso é muito doido. É muito doido porque você fica assim, caralho, eu podia fazer esse trabalho, mas o seu... Tem várias. A gente sabe, isso aí... Pode ter panelinha, pode não ter, que é normal também, mas às vezes simplesmente é porque o perfil não encaixava 100%, que alguém encaixava mais. E isso é muito, assim, difícil pro ator. Eu vejo assim, caralho, bicho, pro ator, né? Como é que você encara isso aí, assim, bicho? Porque eu imagino que você, como ator,
já passou por algumas frustrações? Com toda certeza. Porra, eu queria fazer aquele papel, Com toda fiz esse certeza. teste. Como é que é lidar com isso aí, cara? Oxe, muito, muito. Vindo desse mesmo lugar, de você estar na espera de outros trabalhos que apareçam. Tem trabalho, pô, você fez um trabalho lembrei massa. que eu queria falar. É uma atitude assim muito passiva. Você não tem, o ator não tem o que fazer. Tem que fazer. Ou você espera que o cara lhe encaixe naquele trabalho, ou você simplesmente não faz. Sim. Daí vem a história do ator ser produtor também, correto? Exatamente. O que é outra história. Que você vai pro independente, que não deixa de ser uma tentativa válida, mas você não vai estar lá nos grandes centros, nos grandes filmes, na TV. Não, né? exatamente, isso é aí. complicado isso, Exatamente, eu acho que por isso que demora a acontecer e acontecem algumas frustrações. Você faz muita seleção. Pô, muita seleção. Hoje muito mais self-tape, mas seleção presencial, de você ir até o local, sim, de você passar, de você ter que gravar o texto em 1 dia, 2 dias, que chega em cima da hora, e aí você vai, faz a seleção e fica esperando, às vezes você é avisado que sim ou que não, e muitas vezes também não é avisado, você fica, será que vai rolar ainda? Tem alguma receita pro ator passar por isso? O que você Não que tem você acha? fórmula, Não velho. tem, Não tem fórmula nem receita, sabe por quê? Principalmente agora, a gente está vivendo um momento de transição muito forte. Essa ideia que a gente estava falando que talvez num tempo atrás, de 10 anos atrás, fosse entre a moda e ser ator, hoje é entre ser YouTube, digital influencer, blogueiro e ser ator, dar certo com os números, dar certo nas redes e ser ator, e também ser modelo, certo? Então, não tem não tem uma fórmula, entende? Se dar certo, tem caminho para dar certo. Acho que ser bom também é muito relativo. Acho que não tem fórmula, eu prefiro me abster de dizer que há uma fórmula, há qualquer coisa, porque não há, velho, não há uma receita de bolo. Não é. Não, tudo bem. Eu vejo democracia, hoje nas coisas que fazem sucesso, sabe? Você vê mesmo? Você vê mesmo? Eu vejo, cara. Eu vejo uma democracia... Não, mas assim, e às vezes, a produção lá que está fazendo filme, novela, preferiu escolher o que tinha 200 mil seguidores por um outro que não tinha tanto, mas que talvez tivesse mais talento. E aí? Isso é democracia? Não, isso não é democracia. Isso não é democracia. Mas, inclusive, é tão democrático que a pessoa foi pelos números, não foi pelo talento. Mas para aquela função, a ideia é que você seja ator, não número. Então isso dá o direito de acontecer uma merda desse tamanho, tá ligado? Mas não é justo. Justo não é. Mas a pessoa que, inclusive, não teria chance nenhuma na vida... O qual você fala? Eu digo, a pessoa que tem números... Que tem menos seguidores. Que tem menos, não, que tem mais seguidores, tem mais mas que não é ator, não é atriz, não é ator. Sim, não teria essa chance, pode chegar lá e dar certo. Como você disse, é perfil. Cinema é perfil. Cinema, às vezes, você precisa estar bem, bonito, beleza, e ser o diretor olha... Fala, caralho, o personagem é você. O personagem é esse cara aqui, você não sabe nem se o cara sabe falar lé com cré. Mas pode fazer dar certo. No cinema você pode fazer dar certo, a depender da estética do seu filme, da estética do seu produto. Você não vê isso como algo negativo? Quem sou eu para julgar? De o outro que teria mais talento não entrar... É injusto? Detrimento. É justo? Não é justo. Eu sou o cara que aqui é o orixá da justiça, o orixá que me rege, meu valor central que minha mãe sempre trabalhou é ser muito justo, de não ser injusto nunca, e para mim é injusto total. Com certeza é justo. Eu sou artista, né, velho? Sou da arte, eu aprendi a ser artista, como tava falando a você. Porque isso também é subjetivo, né? É muito subjetivo. A pessoa tem o direito de ir também, né, velho? Sou aquariano, porra. A liberdade de cada um ser o que é, seja o que é. Mas... talvez a pessoa também não tivesse a oportunidade, é o caminho da vida dela, velho. O caminho dela foi ter seguidores e por ter seguidores eu tô no filme, pô. Eu nunca fiz filme nenhum. Inclusive o filme fala disso, né? O Carnaval da Netflix fala sobre isso, né? Seu anseio pelo número, ficar esperando virar e tal. Que eu pessoalmente não gosto muito. Não tenho muito tino, não. Mas eu entendo que o mundo é assim, não acho que tem que ser mesmo. E as pessoas devem lidar com isso da melhor forma possível. E só completando o que a gente estava falando antes, assim, eu acho que eu li isso em algum lugar recentemente, que no futuro, talvez até próximo, todo mundo vai ser um criador de conteúdo. Se já não é. Sim, né? Se já não é. Se já não é. O criador de conteúdo. Se a pessoa que tem ali um perfil no Instagram, ela pode criar conteúdo. E ela vai ser um criador de conteúdo, pô. E se for bom,
talvez ela nunca tenha pensado em ser ator, nem nada, nem músico, nem nada, mas o negócio pode ir evoluindo. Gustavo, agora Né? eu vou assumir então, agora eu serei o entrevistador e na verdade estamos aqui hoje com o Gustavo, que vai falar sobre esse momento, esse paradoxo dos nossos tempos, da contemporaneidade, que é as ferramentas nas plataformas, nos aplicativos já estão incluídas. As ferramentas de edição nos aplicativos já estão no pacote. Sim. Isso tira empregos, isso tira a característica de fazer audiovisual, de editar audiovisual, de produzir audiovisual, porque aplicativo TikTok, o próprio Instagram, o Quai, como é? Cara. Quai, todos eles já vêm com... Você edita um filme muito rápido. Não é a mesma coisa hoje para você fazer um audiovisual com... Cara, assim, por exemplo, eu sou profissional de audiovisual, eu trabalho principalmente em publicidade, né? Eu tenho esse canal aqui do YouTube, que também é do audiovisual, e eu quero abrir esse novo leque profissional na minha vida, de ser criador de conteúdo, né? Sim. Eu tenho esse canal que está crescendo, como eu te falei, um pouquinho e tal. Então, o que você é? Você é influencer digital? Não, sou criador de conteúdo. Sim. Eu gosto de falar isso, que eu sou criador de conteúdo. Usa essa ferramenta, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa. O que você perguntou, cara, eu como profissional do audiovisual, eu uso ferramentas profissionais para fazer meu trabalho. E aí, se o cliente está demandando um serviço, vai depender do que o cliente quer para o negócio dele, para os objetivos dele. Se o celular gravado e editado no próprio celular atender o que ele precisa, ótimo, não tem problema nenhum com isso. Sim. Ele vai usar e vai fazer e tá tudo bem. E se ele precisar de uma outra linguagem, de uma linguagem que aí, cara, aí depende de quem estudou. Da mesma forma que não é qualquer um que vai para um palco de teatro para dar um texto. Falar um texto num palco é fácil. Não é. Exatamente, velho. Entendeu? Então, mesma coisa, você liga uma câmera, hoje em dia você pega e grava, ok. Se atender o que você precisa, ok. Sim. Se não, cara, você vai procurar alguém que seja profissional. Você quer fazer um filme, você precisa de um ator, você vai procurar o amador ou um profissional, sim, mesma coisa. Se o amador atender o que você precisa, ok. Né? Tudo bem. Sim. Então, assim, tudo é válido, eu acho, cara. Isso que eu acho. Essa coisa, não pode isso, não pode aquilo. É isso, pra mim é isso, velho. Pra mim é isso aí. É válido. É a chance que é válido isso. Agora, tem diferenças, né? Sim, diferenças exatamente. Justo, mas depende do que você quer fazer. Às vezes, da sua proposta. Aquele cara que tem 500 mil seguidores, é famoso numa rede social, numa cidade, e às vezes é chamado para fazer um filme porque é comediante, porque é engraçado, fala aquelas palhaçadas e tal. Não estudou anos de teatro como você estudou, não teve anos de experiências em peças como você teve, mas para aquilo ali que precisava numa coisa específica, talvez atendeu. Sim. Mas eu tenho certeza que qualquer diretor que se preze vai preferir um ator profissional para o seu filme, entendeu? Sim. Isso aí é óbvio, pô. Sim. E aí sim, como foi no carnaval, como entrou no carnaval. Foi em meio de uma dessas seleções e possíveis frustrações que você realmente rola. Aí, sim, deixa eu te perguntar. Foi uma produtora chamada Camisa Listrada. Que produziu. Ela é do Rio, São Paulo? Do Rio de Janeiro. Do Rio. Que na verdade o primeiro contato não foi através da Camisa Listrada, foi da produtora de elenco, que é Cibele Santa Cruz. Você conhece a Cibele? É daqui? Não, era do Rio, mas ela já trabalhou aqui muito tempo atrás, inclusive com o Wagner, com o Vladimir e tal, com uma galera muito legal. E ela produzindo para o filme. Para o filme. Veio procurar atores em Salvador. Exatamente. Exatamente. E aí, eu não fiz presencial, eu fiz um videotape. Mas eu odeio fazer presencial e videotape eu odeio ao quadrado. Porém eu faço, porque você não gosta do presencial, do teste? Eu gosto de ser convidado. Isso não estou falando isso agora não. Estou falando sempre, desde quando eu era... não deve ser confortável pro ator, Como você falou, as frustrações são muitas. A ideia de que você fez um teste, está esperando um resultado e a pessoa não entrar em contato, também são muitas. Às vezes pelo corre, às vezes pela dinâmica, já escolheu, já achou quem tinha que achar. Ao longo da carreira foram muitas mesmo, então isso dá uma ginge, dá um negócio... Desânimo. Dá um desânimo mesmo, sabe? Então já tinha uma coisa assim em fazer testes, mas eu acho que é muito necessário.
Porque é extremamente necessário. É assim, Não, tem que fazer. o diretor do filme, ou a produtora de elenco precisa, Tem né? que fazer. Porque senão... Tem que fazer, por favor, não escutem isso como conselho. É burrice mesmo, é topadas que a gente tem que dar na vida. Tanto, inclusive, que Tungstênio, vou abrir um parêntese aqui, Tungstênio foi assim, eu não fui no teste por pensar assim, bestão, e abri um novo dia, um novo teste. Eu não fui no dia 7 de setembro. Eu falei, que nada, vamos pro 7 de setembro não, vou ficar, feriado, vou ficar em casa, vou tomar um, não sei o quê. Aí não fui. Aí abri o 8 de setembro. Aí eu falei, eu vou, porque é no último dia. Abriu a oportunidade, fiz besteira, vou lá. Fui, passei no teste, fiz o filme. Mas você foi no teste pensando assim, eu vou fazer, mas acho que não vai dar em nada. Você Fui. foi pensando assim. Fui pensando e assim. acabou que deu certo. E acabou que deu certo. No Tungstênio, que foi da Globo Filmes, fiz um papel um pouco menor, bem menor, porém é um filme da Globo Filmes e muita gente ainda me reconhece com isso. Conheci uma galera massa, trabalhei com gente muito, muito, muito excelente. Pude perceber o nível também de excelente. Foi mal. Esse filme eu não vi ainda, vou até procurar Tungstênio, depois. é da Globo Filmes. Passa sempre no Canal Brasil. Foi em 2017, 18. Tungstênio. Sim, mas aí, e aqui a Cibele, como é que foi? E aí é isso. Aí com a Sibéria foi a mesma coisa. Eu falei, pô, não vou mandar. Vou mandar, tem que jogar capoeira, já tô cansado disso também. Tem que jogar capoeira, poxa, velho. Tá bom, pá. Aí mandei. Era o self-tape. Era o self-tape. Mandei o Pra quem não sabe, é o próprio ator se gravar, falando algum texto, alguma coisa, né? Um texto com réplica, com alguém pra fazer, ou não também, pode dar só o tempo e tal. Ou em qualquer lugar, assim, tanta produção, né? Mas enfim, aí eu gravei o self-tape, mandei e tive um retorno, acho que depois de alguns dias, não lembro mesmo quanto tempo foi, tive um retorno pedindo para eu fazer com alguns outros estímulos, algumas outras intenções, né? As indicações. Tive as indicações para repetir. Mas você se animou aí, porque foi sim. Foi um sinal de que eles já gostaram do primeiro. Com toda a certeza. Quando houve esse retorno, eu falei, olha, que legal isso aí, hein? Mas você, desde o início, você já sabia que era Netflix? Ou Não sabia? Não. Sabia? Não. Era só um filme? Não, desculpa. Sabia porque eu assinei um termo de confidencialidade. Confidencialidade. Eu assinei o termo para eles me mandarem a cena. Todos esses mas já dizia lá são vários. Que era um filme para Netflix. Já dizia o que era, mas não tinha nem nome. Não tinha nome. Não tinha nome o filme não, mas dizia que era produção da Netflix. E aí... Agora, não, olha só, deixa eu te dizer. O primeiro contato com a Cibele não tinha nada relacionado à Netflix, não. Tinha não. Era um filme longa-metragem. Era um filme longa-metragem, procurando um ator baiano, tal e tal perfil, assim. Mandei, ok. Fui selecionado. Aí o diretor, Leandro, aí já foi para a partir da Camisa Listrada, pediu para me mandar um texto, tal, assinei o termo. Entendi. Aí você ficou sabendo que era Aí eu soube que era Netflix, que aí eu assinei o termo de confidencialidade, o diretor entrou em contato comigo e falou, Jean, é o seguinte, eu tô querendo tal coisa, assim, com esse intuito, com essa intenção, mais nessa vibe do que nessa, me mande assim, massa. Mandei o outro. Aí depois de um tempo, ele foi no meu WhatsApp, ele mesmo conversou comigo, o Leandro, falou, antes tinha sido por e-mail, as indicações, depois ele foi no meu WhatsApp, tudo isso já foi uma crescente de acreditar, né? A crescente de tá dando certo, a crescente de que, parece que há uma intenção aqui, uma intenção de troca aqui, uma intenção em mim e tal. Aí já fui mostrando, claro, mais disponível na coisa para fazer. Aí ele falou, assim, então eu vi, assisti tais e tais coisas. Quando eu pensei esse roteiro, um pouco do roteiro também, que eu assinei parte do roteiro. E quando eu pensei tal personagem, eu pensei esse personagem assim. Eu falei, tá, vou mandar outro assim. Aí mandei. Aí eles me chamaram pro callback, que foi no Rio. Aí fui até o Rio fazer uma cena com a Giovana, que é a Nina. A Giovana Cordeiro, que faz meu par, que a gente faz esse par. Se vocês não assistiram, isso foi um spoiler. Mas no carnaval... Mandaram passagem pra você ir pro Rio? Mandaram. No callback, sim. No Produção grande, é outra história. Outra coisa. É outra história. Pra ir lá, velho, pra ir lá. E nesse dia... Mas era teste ainda? Era teste. Eu fiz ponte aérea. Eu fui de manhã, voltei de noite. Fui de manhã, voltei de noite. Mas você chegou a ver se eles estavam testando outras pessoas? Estava. Eu cheguei lá e estava testando para o meu personagem, um grande amigo, que é Samuel Melo, eu tava conversando com ele. Salvador também? Não, só que ele é carioca. Ele tá numa outra produção na Netflix, com Manu Gavassi, com Rafael, uma galera. Uma produção, né? Ele tá nessa produção agora. E a gente falou hoje de manhã que a gente já é amigo, ele é do grupo Nós no Morro, que é um grupo do Vidigal, né? Samuel de lá. E aí eu cheguei lá, ele tava também testando pra esse personagem.
E tinha outras pessoas que, inclusive, que eu já conhecia, testando para outros personagens. Sim, aí teve o... Como é que chama? Samuel, Callback? Callback. Chama assim se chama de esse callback. teste lá. Que não é o primeiro, né? Aí você fez com a... Já fiz uns... Depois desse, aí depois que eu aprendi o termo, rolaram 3 callbacks, que não deram certo. Mas depois desse? Foi no meio da pandemia. Depois desse? Depois desse, 3 vezes eu fui cheguei a tem um tempo esse filme. Teste. Foi feito em 2018. A gente iniciou, assim, deu pontapé na bola no final de 2019 e gravou no carnaval de 2020. Tem uma sorte que foi o último carnaval antes da pandemia, né? Ou se foi. Por isso que eu disse, foi no tempo certo, assim, né? Aí houve a pandemia, houve uma coisa... E teve muitas cenas gravadas no Rio e em Salvador, né? Sim. Teve aquela parte toda de camarote, foi gravada onde? No Rio e em Salvador, aquela parte interna do camarote. Interna? É. Qual parte interna? Tem muita coisa que dali foi no camarote daqui mesmo, no meio da folia. Aquela parte mas interna tem uma do parte camarote. interna Você que chega foi ali lá. no bar e tal. Foi lá. Ali no Rio. No Rio. Não Entendi. sei se eu posso fazer isso. Eu posso falar isso, produção? Eu não sei se eu posso falar isso. Não sei, será? Sei lá, acho que não, né? Mas foi feito lá, foi interno. Inclusive foi... não. Então as gravações foram entre Rio e Salvador. Rio e Salvador. E deixa eu te perguntar, tem uma parte grande no Pelourinho, né? Sim. Que aí não é chroma key, nada disso. Não sei lá, bicho. Esses caras hoje em dia. E foi gravado ali mesmo. Tem uma parte grande. Eu adorei aquela parte, cara. Pra mim, eu adorei aquela parte. Das melhores partes do filme pra mim. Tem a Roda da Capoeira, que é em frente, foi no Terreiro de Jesus, em frente à Ordem Terceira de São Francisco. Muito bem filmado. Fotografia espetacular. Gostei muito. E aí, como é que foi essa coisa assim, você de Salvador, né? Com a equipe toda que veio de fora, de técnicos e tal, para gravar, e elenco de fora também. Como é que foi o pessoal vindo para Salvador junto com você? E tinha outros baianos também no elenco, né? Tinha o Medrado. Tinha o Medrado, teve o Everton, teve o Genário. Genário também teve lá. Que eu lembro. Como é que foi essa interação, assim, né? Receber essa galera toda ali, e você de Salvador, recebendo o pessoal? Como é que foi isso aí? Divertido, velho. Divertido, porque ao encanto, pra querendo ou não, tinha muita gente que não tinha nunca pisado em Salvador e nunca no período do carnaval. Só acrescentando, que isso já entra bastante assim no tema do nosso canal, entendeu? Que é a questão de Salvador, de falar de Salvador, dessa visão tanto de quem é daqui quanto das pessoas, que muita gente de fora assiste o canal, porque já visitou e adora Salvador e quer voltar. Então, como é que foi aí volta para a pergunta, como é que foi o pessoal aqui, tá você lidando com eles nesse sentido aí? Então, foi divertido por isso, assim, como muita gente tinha esse olhar de admiração por estar chegando, ou por estar voltando. Realmente tinha a ideia de que, não que eu fosse um guia turístico, né? Não que eu fosse o Salvador. O seu papel era disso. Mas o referência, que ele não é bem o guia turístico, eu falei, sou o coordenador, né? O guia turístico é o Sami, ele coordena os guias, coordena os rolês, coordena os camarotes, os hotéis e tal. Então ele é meio que tem um nome para isso. Mas ele é meio que o coordenador, né? Mas ainda assim, mas foi mais em termos de indicação mesmo do que há de melhor para fazer. Não dá muito para fazer folia, não dá muito para fazer festa, então, mas para passear. Trabalhando mesmo. Trabalhando muito, numa gincana, numa carga horária de trabalho até o limite, claro, né? Que é tudo muito esquematizado assim, mas terminou, descansar para no outro dia. Então foi meio que uma gincana, meio que Olimpíadas. Mas sim, tinha essa magia de Salvador? Tinha essa magia de Salvador presente. E esse olhar para minha figura também do Jean. Pô, o Jean que é de Salvador, né? Querendo ou não, o Jean que é daqui da Bahia. Jean, eu tô sendo anfitrião da parada. Então, o que é que tem? O que é que acontece? O que é isso? O que é aquilo? Inclusive do roteiro até a própria ação de gravar, de estar aqui captando as câmeras. Óbvio, tinha uma produção baiana, tinha assistente de direção baiana, tinha uma produtora baiana, tinha muita gente da Bahia para poder também dar esse rumo, né? Para poder dar essa direção nessas outras coisas, né? Todo mundo que ficava atrás de mim como se eu fosse um guia, para não ficar parecendo isso. Mas que existia, tinha essa figura assim. Podia ver nas pessoas a felicidade de estar trabalhando no Carnaval de Salvador, filmando no Carnaval de Salvador. Senhor, que é isso, meu Deus.
Sabe, pô, é Salvador, não, as águas, os chás, pô, eu queria ir no terreiro, eu queria ir tal coisa. Ainda há isso, né? Cara, como é que é essa história que você acha aí? Porque assim, a gente vê alguns atores baianos, já teve vários episódios aí de reclamação de atores baianos, porque teve a novela, né, da Globo, como é que chama? Segundo Sol, sim. que foi feita aqui em Salvador e que chamou pouca gente daqui da Bahia para poder fazer parte nova. Acho que chamou mais aqueles consagrados, né? Foi o Fabrício Boliveira que participou, o Vladimir também, mas que também gente que já saiu da Bahia assim há um bom tempo assim. Sim. Digamos que não tem aproveitado, eu não lembro se aproveitou gente assim da terra, né? Eu lembro de pequenos papéis assim, gente que eu conheço que participou de pequenos papéis. Então eu lembro que teve uma reclamação muito grande assim dos atores baianos em relação a isso. E você acabou de estrear num filme também da Netflix de projeção nacional e internacional, né? Que vai para centenas de países aí, o filme, né? Como é que você vê? Faz sentido essa reclamação aí ou não? Como é que você vê isso, cara? Eu acho que faz todo sentido, cara. Eu não posso ser hipócrita e dizer que isso não exista, né? Até porque a gente está aqui agora há pouco falando desse lance de frustrações ao decorrer. Preciso fazer exercícios de dicção, vou. A pandemia está fazendo a gente ficar muito preguiçoso. E aí tem um movimento, principalmente na cena de Salvador ou Nordeste, em relação ao eixo Sul-Sudeste, o eixo Rio-São Paulo, Sul e Sudeste também, né? Mas Rio-São Paulo, que sempre esteve presente nas redes de televisão ou no mercado de cinema. Muito forte. É um domínio quase total, né? E as produtoras por trás desse império, as produtoras por trás dessa cena, elas cresceram paralelo a isso, né? Até para poder dar conta das produções. Isso é um ponto. Então, eu não posso também comparar o SATED, um exemplo, eu estou falando SATED para poder não ficar na correlação apenas das privadas. Para quem não sabe o que é SATED, é um sindicato de atores e técnicos do Estado, né? Sim. Que trabalha no entretenimento, tudo que é entretenimento, moda, circense, enfim, pirotecnia, tudo. Técnico de luz, de som. O SATED que é o órgão responsável. Então, mesmo que seja um SATED em vigência, um SATED atuante, sabe, que também já traz um ar de profissionalismo para a cena, um ar de profissionalismo para esse mercado. Isso já muda muita coisa. Não é só a empresa, não é só a produtora, não é só a empresa privada que tem que ter um poste para a coisa acontecer. Isso é um fator. Então, as coisas acontecem de forma diferenciada. Vou chegar no ponto mais claro, né, que eu quero dizer. Acontece de forma diferenciada, por isso, o filme, ele é sim para falar do carnaval de Salvador, e a gente que trabalha também por trás das câmeras, em algumas funções, a gente sabe o quanto o cinema é setorizado e todos os setores têm que estar em comunicação. Se algum não tiver em comunicação, falha miseravelmente, né? E é um produto totalmente pré-pensado. A publicidade é pré-pensada, é ótimo, né? Tem, né? Pré-concebido, né? Pré-concebido desde o croquis, desde você desenha como você quer a tela, você desenha como vai, porque cada posição de cada coisa importa muito na profundidade, ou na distância, ou no ângulo, tudo é muito assim. Sim. Então eu não descarto também da construção dos personagens, seria assim também. Entende? Assim, eu não estou dizendo, eu sou sim sensível à ideia de que se hoje você vai contratar alguém para fazer o personagem do trans, você tem sim que procurar um ator ou uma atriz trans. Óbvio. O do negro, o do preto, um ator, uma atriz preta. Você não vai pintar alguém, maquiar alguém para fazer um preto, porra. Cola velho. Sabe? Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. O que já houve casos disso. É porque era assim. O absurdo é que era assim, né? Então, é óbvio que tem que ser sensível a esse fato, entende? Mas, assim, em termos de produção, a ideia de que, inclusive já rolou um trampo, que é o próximo que eu vou fazer um filme que se passa no Rio. Eu vou ter que ser carioca. Aí eu vou fazer o outro lado. Já vou fazer a outra parte. E se eu fizer o sotaque carioca? Eu vou estar tirando o trabalho de um carioca, porque eu não sou carioca, pô.
Sim, E aí? Como é que você vê isso? É isso, tá? Então, por isso eu sou sensível sim à ideia de que, porra, se eu vou até um lugar, vou numa tribo indígena, vou no interior, para tratar da história daquele lugar, eu tenho que haver diálogo. Desculpe aí interromper, mas assim, não é muito o trabalho de ator, não é ser isso, não é representar, não é representar outra ainda pessoa. Ainda tem isso. Porque assim, a ideia é essa. Você, por exemplo, como ator baiano, porra, no dia que você tiver uma oportunidade de representar um carioca, não vai ser bacana para você também, enquanto ator? Se me colocarem só pra fazer baiano, eu vou ficar muito puto. Exatamente, eu vou ficar muito puto, meu irmão. Exatamente. Então é isso, eu acho que também faz parte também da função, de como não vai ser, encaixar isso, sabe? Você aí como é que isso entra na questão de um filme que se passa na Bahia? E aí o cara, então não vou usar atores baianos e tal, ou vou usar... Não estou falando do carnaval, não, do Netflix, se a produção é de fato... Tantas produções que a gente vê por aí. O outro ponto que eu trouxe, né, em termos de empresas privadas, em termos de cena e produção, é se as produtoras locais, regionais, que eu sei que não se comparam ao porte dessas produtoras que estão por trás desse império do eixo, se essas produtoras também tivessem abertura, o suporte para continuar também lançando mão de trabalhos como esse. Não estou falando de carnaval, não. Estou falando de trabalho como este de que haja a representação do Carnaval de Salvador, da cidade de Salvador, da igreja de Salvador, da rua de Salvador. Tipo, Cidade Baixa foi muito tempo atrás. Cidade Baixa também foi feita por um filme. O filme, né? Cidade Baixa é um filme. Com Wagner e Lázaro, né? Lázaro e... Eu vi esse filme. Alice Braga? Alice Braga. Então, tem diversas coisas assim. A fitinha do Bonfim que nós temos, a fitinha do Bonfim nem é fabricada aqui, a fitinha do Bonfim é fabricada em São Paulo, aquela fitinha de lembrança. Sim, rapaz, mas me conte. Entende? É válido a reclamação? É válida a reclamação, porém, a gente tem que entender o contexto, né, velho? Eu acho que você tem o direito de reclamar, o que te incomoda. Sim. O que é que te incomoda? Porra, não tem atores baianos fazendo. Ok, beleza. Mas você entende que no cinema você não precisa necessariamente ter atores daquele local para a coisa acontecer. Seria assim de uma forma de inclusão, uma forma de profissionalizar, uma forma de devolver para o lugar aquilo que você está, de certa forma, se apropriando, retirando, se inspirando, né? Você está devolvendo ao lugar. Por isso que eu dei o exemplo da tribo indígena, do interior de um estado, do interior de uma cidade, sabe? Que você vai até lá, você como uma produtora grande, enorme, que pode sim fazer usar as pessoas como, sei lá, fazer uma preparação para usar configuração, tipo o da Alice Braga, a Alice Braga, a Sônia Braga, o que tem? Que ganhou o Oscar, concorreu ao Oscar. A Fernanda Montenegro? Não, que é do interior, que tem a represa, que tem os gringos que andam de moto, Bacurau. Bacurau. Tipo Bacurau, que é todo mundo do interior. Todo mundo tem ator. A estética. Não, a estética cabe. Tem alguns atores, desculpa. Mas assim, tem alguns atores, só que houve uma preparação punk. Né? Houve uma produção punk nesse sentido. Assim. Então tem estética que cabe. Tem estética que rola. E tem essa outra estética. Então acho que há uma conversa, um diálogo nas questões da estética, nas questões de como vai ser produzido, de como foi construído e o quebra-cabeça que há em você. Você produzir um elenco é um quebra-cabeça, você produzir um filme é um quebra-cabeça, sabe? Às vezes tem um lugar, eu não estou tirando o direito de, eu estou deixando bem claro, não estou tirando o direito de e nem sendo insensível, mas às vezes a gente quer fazer o filme, qualquer filme que a gente não goste, ao nosso olhar. O que seria outro filme? Seria você fazendo o filme, poxa. Sim. Aí a gente critica o filme, tanto que é muito comum, né? Fala, pô, qual é a sua crítica do filme? Qual é a sua crítica? Às vezes você nem tem, mas você é obrigado a falar alguma coisa. Às vezes você só assistiu, vou conceber, vou digerir depois. Mas você tem que fazer uma crítica, porque é comum, cultural, fazer uma crítica do filme, crítica do que assistiu. Essa obra é normal, né? É normal. Então a gente quer dar nossas impressões, tem que dar as impressões. Uns vão gostar, outros não vão, porque é normal também. Normal. Só que a gente vai muito desse lado pessoal, como eu gostaria de fazer, como eu gostaria que fosse feito. Sim. Seria melhor se fosse feito assim e tal. Sem entender, também ser sensível ao processo de produção, sensível à ideia central. A ideia é, eu apresento minha proposta. Defendi bem minha proposta? Legal. Se eu não defendi, me fale. Se eu ofendi, pior. Mas você dizer como você gostaria que fosse feito, caramba. Aí é com você, meu irmão. Aí é outro filme. Aí é outro filme, pô. Aí é outro filme.
Exatamente. Porque assim, a gente não pode esquecer que são empresas privadas, né, cara? Que têm objetivo de lucro, que é normal no sistema, que é um trabalho profissional. As pessoas que trabalharam ali foram remuneradas e é importante para a vida delas ter um trabalho ali. Elenco, técnicos, direção, todo mundo. Então, assim, quem está botando dinheiro no filme também, ele tem o direito de trabalhar com quem ele quiser também. E escolher cada pessoa, além do elenco, pelo que ela tem de valor agregado. O diretor de fotografia, o iluminador, sim. Aí fala, precisavam vir de lá? Sim, quem montou a equipe precisa entender que ele quer aquele cara por aquele trabalho, por aquele olhar, porque ele já trabalhou com ele em algum momento atrás. Os atores e as atrizes também, e os maquiadores e os figurinistas também. Tudo passa desse lugar de que eu preciso construir um elenco, um time. É um time, né? Mas você viu por aí alguma reclamação assim nesse sentido? Pro filme Carnaval? Sim. Teve? Sim. Teve? Sim. Entendi. É que reclamação sempre vai ter também, né? Sempre vai ter. Inclusive, posso te dizer que eu citei, passei por alto no primeiro bloco, lá atrás que a gente estava conversando, e aí eu falei assim, essa parte inclusive vai ter que cortar, porque eu estava pensando em algo aqui. É porque tem alguns comentários, algumas críticas negativas, mas para mim são positivas, digo, pessoalmente positivas. Digo, o filme foi isso, aquilo, mas você está muito bem. Você foi a única coisa do filme que porque isso, aquilo, isso. O filme é muito grande, enfim, coisas assim, mas você, talvez por ser soteropolitano, ser baiano, ter uma identificação mais fácil, ou por estar bom também, que eu realmente eu acho que o caminho também não foi fácil por ser soteropolitano, não vou dizer que foi mais difícil, porque também o pessoal não está fazendo baiano, ninguém fazendo baiano. Talvez tenha um personagem que não seja de um ator baiano, que esteja assim, representando o baiano, mas que ainda defende muito bem. Teve um trabalho, uma imersão muito forte. Mas no caso desses comentários, dá certo e eu tive muita preocupação desse limiar, como eu disse a você, não cair na alegoria, não cair no caricato. Eu ia perguntar exatamente isso. Entende? Então, eu acho que o Carnaval da Netflix foi muito bacana porque os baianos não foram estereotipados. Exatamente. Né? Isso é um ponto que foi bem natural. Tocado. E aí minha pergunta para você é o seguinte, o que você acha dessa onda assim, quando vai ter o baiano na tela, de ir sempre por esse caminho? E também assim, aí voltando um pouco aqui para as nossas produções também, a gente vê muito que aquela coisa do baiano típico ainda faz sucesso, ainda tem público para isso. Uhum. Você gosta disso, não gosta? Como é que você vê isso assim? É porque tem muita gente que dá certo, que tá na cena, que faz e dá certo porque tem que consuma, né? A gente também está falando de algo que é eu não sei se fora da Bahia tem tanto consumo. Todo consumo ainda aquele assim. Baiano típico. Sim. Né? Que eu nem não sei fazer, que eu não sou ator também. Sim. Sacou? Sim. Mas aquele baiano típico que na Bahia rola muito, é engraçado. As pessoas. Mas eu não sei se fora se consome tanto, eu acho que não. Acho que eu acho que fora talvez não se consuma tanto assim, não. Não consuma, acho que dá muito certo com a gente, porque a gente tem um dialeto muito próprio. Isso. A gente tem uma comunicação muito própria. E se reconhece, engraçado, né? Sim. Mas assim, foi bacana que o filme, por exemplo, não foi por esse caminho, foi por um caminho mais realista. Isso foi bacana. Que, por exemplo, voltando ao Som do Amor, que nossa proposta também. Sim. Eu acho que teve gente, cara, ali em Som do Amor que até estranhou. Porra, não vai ter aquele baiano que fala assim, que fala só... Sabe? Sim, não precisa. Não precisa ter. Não precisa. Não, ok, você quer fazer uma coisa de comédia e tal, legal, fazer também isso. Mas não precisa todos serem assim, né, cara? Tem muita crítica assim. Não vi um baiano falando uma desgraça, não sei o quê, baiano fala, cadê baiano falando de tal coisa? Cadê o caso do café? Cadê não sei o quê? Cadê isso? Cadê aquilo? E tal, e o filme teria 3 horas, pô, se fosse que ter tudo. E é um recorte, né, cara, de Salvador. recorte. E Salvador não é só isso, muito amplo, cara. Sim, é um recorte, cara. É um recorte. Carnaval, sim, tem a dualidade, tem sim outras adversidades. Tem um carnaval que se separa por condição social, por trampo, por... Enfim, eu já falei sobre isso, né? Algumas perguntas que eu tinha separado aqui. Cara, só para finalizar assim, Jean... como eu falei para você, o canal é muito assim, Salvador, Bahia, história de Salvador, história da Bahia.
Como é que você enxerga assim, a cidade do ponto de vista de... Você nasceu aqui, né? Nasci aqui. Do ponto de vista de ter nascido aqui, daqui a, não só a Salvador, mas a Bahia também, que como é um canal que fala muito de história, daqui a pouco vai vir o 2 de julho, Sim. que foi a guerra de independência da Bahia, né? Sim. Esse 2 de julho, por exemplo, enquanto soteropolitano, significa algo para você? O que significa para vocês? Cara, eu acho que tem muitos movimentos aqui dentro que me representam e significa muito. O 2 de julho também. Acho que a Revolta dos Malês também. Acho que tem um movimento também em Pirajá. Não lembro bem. No 2 de julho teve a Batalha de Pirajá, Pirajá, que fez parte do 2 de julho. Que é muito próximo de lá e tal. Tem algumas coisas da Batalha de Pirajá. Tem alguns movimentos que... esse foi no 2 de julho mesmo. Que representam bem assim, essa ideia da gente ocupar o lugar que é hoje, né? Já fomos primeira capital, já tivemos a primeira faculdade de teatro, a primeira faculdade de teatro do Brasil. Foi? Isso eu sabia. A UFBA, a faculdade de teatro da UFBA é a primeira faculdade de teatro do Brasil. Salvador foi a primeira Sabe? em muitas coisas, Em cara. muitas coisas, Primeira velho. faculdade de medicina. Tá aí, tá ligado? Então tem muitas coisas, velho. Tem muitas coisas assim que me dá orgulho de ter. Tem vários soteropolitanos que mudaram o rumo da sociedade em geral, assim, em forma artística, estética, existencial, sei lá. Tipo, tem o Movimento Tropicália, tem Tom Zé, tem Carlinhos Brau, que é Ivete, que tem um dia pra Ivete na Califórnia, em São Francisco, algum estado americano que ela tem o dia dela, é o dia de Ivete, é o dia do carnaval da Ivete, é o carnaval fora de época, é um dia pra ela. Carnaval, no caso, o carnaval do próprio Brau. Agora eu tô falando do carnaval, né, que é mais algo relacionado a essa esfera, mas tem brasileiros em diversas áreas que mudaram o rumo da sociedade, assim. E eu me sinto muito orgulhoso por isso, porque nossa cidade tem isso, né? O primeiro disso, por mais que esteja fora desse eixo econômico, São Paulo é megalópole, né? A gente ainda fica nessa coisa do somos história, somos a história, somos paradisíaco, mas ao mesmo tempo somos progresso, somos intermediários, né? No quesito de sair de um olhar mais provinciano que ainda havia. Ainda havia um olhar de fora, desde a gente tratando as nossas próprias coisas. O nosso próprio turismo, a nossa própria cidade, nossas próprias questões e tal, enfim. Mas, cara, para mim ter nascido aqui, me dá a certeza de que não poderia ser diferente, claro, porque a minha construção enquanto pessoa, enquanto ator, vem muito dessa cultura. É óbvio, né? A cultura do lugar meio que forma a pessoa, mas tudo isso me traz um diferencial. E tudo isso me traz um olhar que eu acho que é um olhar muito sensível a viver, para viver hoje. Eu digo tudo mesmo. Ser um ator que canta e dança, que é algo diferente, sim. Se eu nascesse em outro contexto, poderia ser um ator que canta e dança, mas com outras questões e outro tempo de amadurecer isso, de ativar isso, de tocar, a relação com a música, a relação com a capoeira, a relação com o outro, né, de lidar com o outro, assim. Tem muito do modo de ser daqui mesmo, velho, do modo de ser daqui. E está inserido geograficamente no lugar onde eu estive. E tem espaço para evolução também aí? Em termos de cidade? De cidade, de como trata seus habitantes. Claro, velho. Claro. Muito, muito. Por isso que eu digo que é algo que está em progresso, meio progresso. E eu não estou setorizando isso a política. Não. É geral mesmo, assim. É geral. Tem espaço para progresso, tem espaço para organizar melhor até o que a gente já tem, tá ligado? Assim, até o que já tem. Não precisa nem pôr coisas novas e tal. Propor novas coisas. Não, o que tem mesmo, organiza aqui para ver se... Já que nós somos turismo mesmo, agora estou falando talvez algo mais de política. Porque a política também não, que é nosso olhar enquanto soteropolitanos mesmo. Vivemos uma fatia da nossa economia do turismo. Sim, uma grande fatia. Uma grande fatia, acho que a maior parte, inclusive, né, do entretenimento baseado, inclusive, a relação que o entretenimento tem com o turismo, né? Sim. Que muitas coisas acontecem nesse período e tal. Acontece coisa pra gente, porque nós somos muito festivos, nós somos, sim, o povo do carnaval.
Então, acho que isso seria um ponto assim, que eu falo assim, que vem minha cabeça muito rápido, de alguns vários. Esse seria um ponto que poderia ser melhorar algo que já temos mesmo, velho. Um turismo mesmo de uma forma mais séria, cuidadoso para ser uma evolução, para haver uma evolução. Não deixar a cidade dormir tão cedo, 10 horas não tem mais nada, assim, nem para gente, nem para o turista. Isso mesmo antes da pandemia. Mesmo antes da pandemia, né? Tô falando mais da minha cabeça que tá mais na pandemia, porque eu acho que pós-pandemia, depois que iniciou a pandemia, velho. Aí é outra história. É outra história, sabe? É outra história. Deixar a cidade dormir mais cedo, segurança, sim, iluminação, sim, em alguns pontos que são chaves para usar o centro histórico e a noção de que vivemos de turismo. Interligar. Acho que algo mobilidade. Aí é Jean, gestão logística, pensando. Eu só trabalhei em logística para formar no estágio obrigatório. Depois eu usei logística na minha vida toda, velho. Eu já fui o cuidador da logística, o gestor logístico de um festival de teatro. Então eu que organizava quando o grupo chegava em Salvador, para que hotel ele ia, quando o material de espetáculo, de cenário do espetáculo dele sairia do aeroporto pro teatro, do teatro para o armazém, do armazém para onde, quando qual grupo ia almoçar, quando as pessoas iam pro teatro, quanto tempo ela tinha para montar. Então tudo isso é logística, né? Tudo isso é logística. Então já usei logística bastante na vida até hoje. Jean, algo a acrescentar aí, cara, que você gostaria de falar, que você acha que esqueceu? Não? Rapaz, bebam água, bebam água, me sigam nas redes sociais, @jean.pedro com 2 O, ouça Ébano, assista Som do Amor, ouça Tudo 7. O Ébano tá onde? Tá todas as plataformas. Tem no YouTube, no Spotify, Deezer, SoundCloud. Manda pra mim os links, tá? Que eu vou, Som do Amor, já tenho, eu vou colocar. Mas manda pra mim os links também que eu do seu trabalho. 2 álbuns. Eu coloco Perfeito. nos vídeos. E é isso, mais afeto, mais amor pra gente, mais serenidade, tranquilidade pra resolver as questões da vida. Bora pra cima. Jeanzão, porra, obrigado, velho. Primeiro convidado aí do podcast, velho. De vários que virão. Espero que você volte aí com outro trabalho, né? Sim. Pra gente ter outro Me chame, velho. Chama. Pra gente ter outro papo desse aí. Cara, boa sorte na sua carreira aí. Obrigado. Você é um ator que eu gosto, cara. Eu acho que você... Eu, como diretor que já trabalhou com você, gostei muito de ter trabalhado com você também, sacou? E boa sorte nos próximos... Porra, velho, torço muito para que você e outros atores baianos também, que galguem esses espaços aí, né, cara? Que precisa, porque tem muito talento aqui também. De vários que vieram antes, do Wagner, do Lázaro, Vladimir. E eu acho que tá precisando vir uma nova onda aí, né, cara? Sim. Tá precisando vir uma nova onda, que isso tá sempre se renovando. Sim. E acho que você é um exemplo dessa galera que vem aí, dessa nova onda. Há de ser, meu irmão. Há de ser. Vou ficar ligado aí nos próximos trabalhos. Fique ligado. Então, obrigado, velho. Meu irmão, conta comigo. Valeu. Falou, galera. Valeu.